Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com o meu novo amigo Marlon Brandão. Ele vai contar um pouco dele, do trabalho dele, né? Marlon, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast. Opa, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí ou assistindo, dependendo do canal. É um enorme prazer estar por aqui com você. Prazer é meu, cara. E começando aqui o nosso papo, no caso da deficiência visual, você é cego total, só horário comercial, como é? Não, eu enxergo luz. Eu enxergo luz, né? Obviamente que enxerga luz, enxerga o escuro, que é, por definição, a ausência de luz, né? Mas eu não tenho nenhuma imagem definida. Então, é isso só. Luz só não, né? Já ajuda bem, mas é luz e escuro, né? Do ponto de vista de imagem, não tem cor, não tem nada desse tipo. E é de nascença, adquirido, tava cansado do que tava vendo e resolveu não ver mais nada? Cara, tem duas versões pra explicar o porquê que eu sou cego. Aí eu, se você me permitir, eu vou contar as duas e depois o público escolhe aí a que ele prefere acreditar. A primeira é a seguinte, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque, né, enfim, público é muito variado, mas no geral, todo mundo sabe, né, depois de uma certa idade, que o neném assim, ele sai de dentro da mamãe, né? E ele sai normalmente de cabeça, né? Sai primeiro a cabeça, depois sai o resto. E aí, na sala de parto, onde a minha mamãe me teve, ali alinhado para os pais dela, tinha um espelho. E eu saí primeiro a cabeça, né? E aí bati o olho no espelho, eu era tão feio que o circuit breaker do meu olho desarmou. Essa é a primeira versão. A segunda versão é um pouco mais realista e talvez é mais chata, né? Que eu tenho um erro de transcrição genética num determinado cromossomo, e aí isso fez com que uma proteína que precisava ser sintetizada não fosse, no lugar entrou um negócio que não tinha nada a ver, e aí essa proteína ela ajuda muito o sinal elétrico captado pelo olho a ser transmitido. E aí sem ela fica complicado, né? E aí não é só injetar essa proteína no corpo, porque o meu corpo especificamente tem uma configuração errada, mas tem, de que essa proteína não é aceitável para ele, né? Então ninguém sabe bem as consequências de você simplesmente falar, né, tá em falta, vamos colocar, né? Eles estão em pesquisa, tem bastante coisa acontecendo, mas nada muito realista nesse momento, sabe? Tive muita vontade de enxergar na vida. Hoje eu ainda tenho, óbvio, que eu não recusaria um tratamento que não me colocasse em risco. Mas hoje eu tenho talvez mais curiosidade do que vontade de entender como o mundo visual funciona. Meus amigos os meus amigos que nasceram cegos, né? A gente conversa igual no meu caso, eu já enxerguei, eu tenho as referências visuais, né? A gente sempre conversa. Como que vai ser se um dia descobrirem um jeito de dar a visão pra pessoa? Como que vai ser pra quem nunca enxergou receber de repente todos aqueles estímulos assim de uma vez? Como que ela vai no meu caso é só não olhar no espelho, né? Senão desarma de novo o circuit breaker e aí dá problema. Mas se seguir essa regra, eu acho que funciona. Né? Não, e que isso também que é interessante, tipo, a pessoa não faz a menor ideia nem de como ela é. Aí, tipo, ela se olha no espelho, eu sou assim? Então, pode ser que você se admire pro bem ou pro mal, né? Na dúvida. Mas assim, hoje, de verdade, o que me incomoda muito, né, em não enxergar, não é tanto não enxergar. Quer dizer, se você me desse um mundo 100% acessível, né, e aí quando a gente está falando disso, a gente está falando também de acessibilidade atitudinal. Cara, acho que eu estaria bem, né? De novo, não recusaria um tratamento, né? Mas, por exemplo, hoje, se tivesse um tratamento e o médico falasse assim, 90% de risco de você morrer, não faria, né? A minha vontade ou curiosidade de enxergar não é nesse nível, né? Então, não sei, é uma coisa bem filosófica, assim. Eu também não sei como seria, não sei. Que é uma coisa assim do qual você nunca teve, então não tem do que sentir falta também, né? Assim, você sente falta das aplicações práticas, né? Então, obviamente, né, de poder enxergar uma tela rápido, de poder,
né, ter acesso a aleatória informação, né, porque uma das consequências de você não enxergar é ter acesso sequencial à informação, quando as pessoas que enxergam têm acesso aleatório. Então, tudo isso seria ótimo, tal, fantástico, mas, assim, hoje em dia não é uma coisa que tome muito meu tempo de mente. Né? Não é uma coisa que eu gaste muito tempo pensando. Né? A luta para lidar com as dificuldades inerentes da falta de visão preenche esse espaço. Você teve sua fase de rebeldia, porque eu sou assim, porque eu não enxergo, que droga, ou sempre foi de boa pra você? Nunca foi de boa, mas eu nunca tive essa fase rebelde. Eu sou de origem pobre. Minha família nunca passou fome, mas ela estava no próximo slot para isso acontecer. Né? Então eu tinha, meu pai e minha mãe tinham uma casa na periferia extrema de São Paulo, mas era uma casa, e eu costumo dizer que o limite entre a cidade urbana e a parte não urbanizada ficava a 2 quadras e meia de casa. E a minha mãe, ela teve um problema sério de saúde quando eu tinha de 2 para 3 anos. Eu lembro disso parcialmente. Mas ela entendeu que ela ia morrer, né? E enquanto ela não tenha morrido, ela realmente acreditava que no ano seguinte ela morreria. Isso fazem já mais de quase 40 anos. Né? E até o dia de hoje ela está viva, graças a Deus. Mas eu fui criado com a perspectiva de ser uma pessoa pobre, morar num lugar difícil, com poucas oportunidades da perspectiva que eles tinham. Então, né, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 do século passado, a grande referência para nós que éramos, vamos dizer assim, da parte pobre da população para cego, era aquele cego ou que pediria esmola ou que venderia bijuteria ali na rua. E eu estou deixando bem claro que eu não tenho nada contra nenhum desses dois grupos. Mas o que eu estou dizendo na nossa época, por exemplo, já tinha cego trabalhando em banco, cego trabalhando com COBOL, já tinha tudo isso. Mas a gente não tinha a menor ideia nem do que era computador, quanto mais COBOL. Né? A gente não tinha ideia, né, de que tinha cego trabalhando como advogado. A gente não tinha ideia. E a minha mãe, ela sempre me criou com a perspectiva de que ela ia morrer. Então, ela falava assim para mim, filho, você está num ambiente hostil, agressivo a você, difícil, e eu não sei quanto tempo mais eu tenho para cuidar de você. Porque o seu pai, ele vai querer te deixar sentada no sofá até você virar um adulto, e as suas irmãs vão cuidar da vida delas. Então, você precisa arrumar uma maneira, estudar, se qualificar, não importa, de sair daqui, de quebrar essa bolha. Então, eu sempre fui tão orientado a lidar com essa problemática que eu não tive muito tempo para ser rebelde. Óbvio, né, que quando eu estava me ferrando, sem livro, sem material, não ajudado da maneira correta pelas escolas onde eu estudei e tudo, eu pensava nisso, né? Eu falava assim, pô, não podia ter 2 horas funcionando igual a molecada toda aqui, minha vida seria bem mais tranquila, né? Então, não é que eu sempre tenha ignorado o que a cegueira me trouxe, né? E aí eu respeito muito os amigos ou colegas altamente espiritualistas que falam, encarnação, a missão dos... Não, cara, desculpa. Ninguém devia ser cego, ninguém devia ter deficiência nenhuma, né? A natureza, ela deu os sentidos para as pessoas, não à toa, e os sentidos são bons, não é agora porque eu sou cego que eu vou diminuir os benefícios de se ter visão, né? Mas eu estava tão ocupado em lidar com as consequências dessa falta de visão na minha perspectiva, né, que eu não tive muito tempo para me lamentar, né? Minha mãe sempre falou que eu precisava dar algum jeito de estudar, né, e de me qualificar, porque ela entendia que mesmo cego, a maneira que eu teria para sair daquela bolha, para ter independência, seria através da qualificação profissional, né? Então, eu sempre estudei muito, 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 né? E sempre estudei muito sozinho, porque é muito difícil encontrar pessoas que conseguiriam me explicar as coisas da maneira que eu precisava, né? Então, acho que eu lidei com isso dessa maneira.
E, de novo, eu não estava num lugar onde as pessoas tinham muito acesso à informação. Então, por exemplo, eu me apaixonei pelo conceito de computador quando eu tinha uns 9 anos. A minha história e a história do Alexandre Costa, que você entrevistou e que é meu grande amigo, é muito parecida nesse sentido, né? E a minha mãe, a gente estava indo para casa da minha avó, ela falou, Marlon, nós vamos descer, né? E era um lugar bem, bem diferente, assim, do que a gente deveria ir, né? Eu não questionei, descemos, ela atravessou a rua, falou, posso pegar? O cara falou assim, pode, né? Aí você fala, pô, não sei o que tá acontecendo, na hora eu também não sabia. Pode, isso aí é sucata, eu vou jogar fora. Aí ela pegou uma caixa de papelão e falou, carrega isso aqui pra sua avó. Quando eu cheguei lá, ela falou, isso aqui é o tal do computador. E aí tinha uma HD, tinha um teclado, todo quebrado assim, aberto, todo destroçado, mas tinha. A HD toda quebrada, eu não sabia nem o que era uma HD, depois vieram me dizer que era uma HD e tal, não sei o quê. Tinha uma CPU meio destrambelhada lá, acho que até de um 286, mas nem sei. E tinha um monitor de tubo, cara, que eu só não enfiei a mão lá dentro porque Deus me protegeu. E eu tô, eu tenho fé evangélica, porque eu podia ter tomado um choque de algum dos capacitores lá, né? Eu vim saber o risco a que eu teria me exposto anos depois. Né? Monitor de tubo, capacitor, galera, vocês não sabem o que é, dei uma estudada em eletrônica, eu não vou explicar como é que coisa velha funciona, desculpa. Deixa, né? Mas é a coisa velha, a gente tá falando do início dos anos 90 ali, 91. E eu não sabia o que era aquela pinóia, mas eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo de alguma forma, né? A gente vai para 94, porque isso eu não sei se algum dos entrevistados seu já falou antes, se falou, você me diz, mas assim, a gente precisa colocar um pouco em perspectiva. Lá em 94, 93, 94, eu já era um pouco mais velho, a gente já começava a saber que tinha maneiras de cego usar programas de computador. Mas funcionava da seguinte maneira. Você tinha um software que custava $1.000, né? E aí, vamos ser sinceros aqui. Pô, $1.000, cara, era uma grana inimaginável, né? Inimaginável. Para vocês terem ideia, o salário mínimo em 94, quando o Plano Real atrelou 1 para 1, era de cerca de R$100. Então eram cerca de $100. Mas antes do Plano Real atrelar o dólar 1 para 1, $1.000 era uma quantia inacreditável, né? Então, mas tudo bem, né? Software, em última análise, eu sei que não é muito legal literalmente falar isso, mas pirateia-se. Métodos né? não ortodoxos. Pirateia-se. Quer dizer, todo mundo fazia isso na época, tal, e tá tudo bem. Quer dizer, tudo bem não tá, mas é contornável. Só que tem o seguinte, o sistema, ele precisava de um hardware para falar. Não existia placa de som na época, né? E esse hardware custava mais $1.000. E esse você não pirateia, né? Como é que você pirateia o hardware? Né? Então, literalmente, para um moleque da minha faixa social, da minha idade, cara, computador e nave de ET era tudo a mesma coisa, né? Até que o Pimentel passa na Federal do Rio de Janeiro, que, né, ainda bem, graças a Deus, ou pelo menos era, hoje eu não sei mais se é, uma universidade progressiva. Fosse ela conservadora, nós não estaríamos aqui, mas era progressista. Por que era progressista? Porque eu passei por lugares mais conservadores e a resposta de um lugar conservador, nesse sentido, tá? Não estou falando de outras pautas de costume. Estou falando de uma maneira de pensar, né? A maneira conservadora de pensar te olha e fala, bom, deixa eu ver, pré-requisito para cursar o curso, usar computador, pré-requisito para usar computador, usar tela, pré-requisito para usar tela, enxergar a tela, esse cara enxerga, não enxerga, logo aquele não estuda, né? Uma mentalidade conservadora, ela vai pensar assim. A Federal do Rio, a hora que o Pimentel caiu com o Borges, pensou de maneira progressista. A maneira progressista faz todo esse caminho que eu falei e depois pensa, bom, não consegue ler a tela. Vamos dar um jeito de fazer acontecer de outra maneira, né? Essa é a diferença do progressismo para o conservador. Os dois, eles entendem como sempre foi, e um deles fala, ok, porque sempre foi assim, vou beber cerveja, e o outro fala, não me conformo que sempre tenha sido assim, vou achar uma maneira de não ser mais, né? E aí, a gente passou de uma solução que custava $2.000 para uma solução que custava R$100, né? E só custava R$100 porque tinha um hardware.
né? Que era uma plaquinha chamada Leicabe, que ia na porta de impressão. Não, molecada, nem sempre a impressora funciona por rede ou por USB. Antigamente tinha uma porta nas placas de computador dedicada para isso. Eles subverteram a porta de impressão e fizeram um circuito que recebe ali o sinal elétrico pelos pinos, né, da porta de impressão e faz com que aquilo amplifique para som. Você ligava a plaquinha de um lado, ligava um fone de ouvido do outro e você tinha a placa de som. E software é software, né? Alguém faz, alguém distribui e tá tudo bem nesse sentido. Então o kit, que custava R$100, vinha com os disquetes e com a plaquinha. E ali eu ganhei acesso ao mundo, né? Porque, veja, eu já tinha um computador, nessa época meus pais tinham conseguido comprar um computador, era a época do DOS ainda, por isso que o DOS Vox, a gente conseguia ler jornal. Puta, a gente conseguia ler jornal, bicho, a gente conseguia ler livro, né? Mais pra frente, a gente conseguia ler e-mail, né? Mesmo quando a tecnologia assistiva para Windows ainda era completamente experimental e não tinha ninguém mexendo nisso. A gente conseguia ler e-mail, a gente conseguia acessar chat. Quer dizer, o nosso nível de inclusão subiu. E aí eu me liguei que eu queria trabalhar com computador de vez. Porque eu entendi que esses ifs, elses que a gente faz mudam vidas, sabe? Eles podem deixar o bancário que é bilionário mais bilionário ainda? Podem, e tá tudo bem, é legítimo. Mas eles também podem mudar vidas, além da vida do banqueiro. Né? Eles podem mudar vidas. E, cara, aquilo pra mim estabeleceu que eu ia trabalhar com computador. Eu também, quando tive meu primeiro contato com o computador lá pra 96, 97, foi amor à primeira vista também. Eu quero trabalhar com isso. Eu tinha uns 6, 7 anos na época, aquele Windows 3.11, e na época eu ainda enxergava, mas ficava encantado com o computador, aquela tela preta, todas aquelas letrinhas lá. Na época, para iniciar o Windows, tinha que digitar uns comandos lá pra entrar no Windows 3.11, e eu achava aquilo o máximo. Então, aí começa a minha história. E aí não teve muito por onde sair, né? Eu terminei o colégio normal, era puxado para mim, porque, né, cara, a gente não enxerga, tem uma dificuldade a mais. Então eu optei por não fazer o técnico junto, porque eu queria um técnico o tempo todo para me dedicar. E aí fiz o técnico em São Paulo, né, na ET Lauro Gomes, isso no comecinho dos anos 2000. Um excelente curso técnico de 1 ano e meio, mas assim, porrada, a gente aprendia aritmética de ponteiro, era um negócio absurdo, né? E dali, né, conseguindo me formar, eu fiz o caminho, né? Então, só para dizer meu currículo, então eu estagiei na Rede Globo, de televisão, onde depois eu fui efetivado, fiquei na Globo por muitos anos. Isso não era, na época não tinha lei de cotas, tá, gente? Então, era um outro mundo completamente diferente. Na verdade, tinha, mas não estava regulamentado. O que significa que é basicamente a mesma coisa que não ter. Era um mundo completamente diferente, e aí depois de um tempo eu trabalhei na Accenture. Aí eu já comecei a conhecer outros cegos que trabalhavam profissionalmente na mesma área, né? Então eu fiz Accenture por bastante tempo. Pintou um convite para o Itaú, né, uma vaga para o Itaú, e aí eu fiz Itaú muito tempo, e depois pintou o conglomerado no qual eu trabalho atualmente. Né, eu trabalho atualmente no conglomerado chamado eBanks, e aí eu passei por 3 empresas lá dentro, todas elas fazendo coisas diferentes, né? E uma coisa interessante é que eu sempre gostei de programar mesmo, né? A parte de interação homem-máquina nunca me chamou muito a atenção. Então, né, coisas como front-end, né, a parte de acessibilidade e tal, obviamente é importante, eu uso, eu preciso, mas nunca me chamou a atenção do ponto de vista profissional. Em todos os lugares onde eu trabalhei, nas equipes onde eu trabalhei, eu fui e sou o único cego. Em algumas empresas tinham mais cegos, mas, por exemplo, Itaú, a grande maioria dos cegos trabalhando primeiro com COBOL, né, que foi outra coisa que eu nunca consegui me acostumar.
alguma galera trabalhando com área de front-end, de acessibilidade, principalmente validação de acessibilidade, e eu trabalhando em C, né, num setor nunca tinha visto cego nem pintado de verde, né? Na Accenture é a mesma coisa. Tinha cegos fazendo coisas pontuais, mas no meu setor, ninguém. Né? E no conglomerado que eu tô hoje é a mesma coisa, na Globo também, na época, e no conglomerado que eu tô a mesma coisa. Né? Então, os meus pares sempre foram pessoas que enxergam. É bom ter mais cegos nessa área, porque parece que ainda hoje a mentalidade de que cego não vai trabalhar em setor privado, só pode fazer concurso, e tem que ser ou da área do direito ou da área da música, né? A gente não vê muito... parece que os cegos não querem mais tecnologia, exatas. E com razão, né? Como eu te disse, a minha vida toda ela foi orientada por um instinto de sobrevivência, né? Então, mesmo quando eu falei, mas aí eu descobri computador, eu descobri que eu queria trabalhar com aquilo, não é que assim, né, eu fui seguir o meu grande sonho, né? O meu sonho era sair daquela bolha. O sonho não, a minha missão de vida, né? Nesse sentido. A única coisa que eu descobri o que eu queria fazer para me ajudar a sair daquela bolha, né? Então, a minha relação com a área de TI, ela sempre foi uma relação muito dura, né? E uma relação pautada na sobrevivência. Não era pautada na realização de um grande sonho, sabe? Respeito quem tem esse privilégio, mas não era o meu caso, né? Então, quando eu entrei na área, né? E tem uma coisa que tem uma coisa que a gente precisa dizer, né? Eu não sou um cara naturalmente inteligente, né? Tem pessoas que são, é maravilhoso, né? Você fala pro cara, eu peguei a oxitocina de prepalomitona e misturei com não sei o que lá das quantas, coloquei no modelo BL45 com a rede neural TPL2 e tal, e aí apertei um botão e a pessoa fala, caramba, deixa eu ver. Não, você teve um erro aqui. Blá, 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 blá. Você estuda assunto? Você estuda química? Você estuda estatística? Não. É que você acabou de falar que eu estava refletindo, deu erro. Né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Né? Eu preciso ralar muito para aprender. Muito. E as condições para o aprendizado, elas estão longe de qualquer ideal. Tá? Veja, esse é um problema do mercado como um todo de educação na área de exatas, que eu posso dizer assim com mais tranquilidade, porque é a minha área, geral. Não é que as pessoas que enxergam estejam saindo das faculdades assim, super bem qualificadas, entendendo tudo que elas têm que entender, né? Elas também, então. Se você conversar com qualquer pessoa mais sênior de mercado, você vai ver que o que eu estou falando também se aplica ao mercado em geral. Agora, o sistema educacional que não consegue formar nem as pessoas que enxergam direito, você acha que vai conseguir formar pessoas que não enxergam direito? Direito, eu tô falando. Não vai, né? Ou não vai conseguir formar, ou vai conseguir formar capenga num nível mais capenga do que o nível capenga que as pessoas que enxergam já saem de lá formadas, né? Tem exceções, tudo na vida tem exceção. Né? Eu tô falando do geral. Então, eu sempre estudei muito, muito para conseguir ficar com o nariz para fora da linha da água, né? Não era assim para andar de jet ski, sabe qual é? Surfar, né? Não, para ficar com o nariz acima da linha da água, né? E aí, muito do que eu descobri tentando me entender profissionalmente é que eu precisaria abandonar ali os meios tradicionais de ensino, que a bem da verdade quase não levavam ninguém para onde tinha que ir, e eu ainda menos, e montar um plano de estudo sozinho. Né? Então, o que aconteceu? Né? Aqui eu não posso falar de mim, né? Porque senão vão pedir para eu provar e eu não tô afim. Então eu tenho que falar de um amigo meu. Tá? O amigo de um amigo meu um dia me disseram que ele entrou numa escola técnica cheio de sonhos. Ele tinha conseguido passar no vestibular e aquele era o caminho, ele entendia para a sobrevivência dele, né, no futuro, a sobrevivência material, né? E esse amigo desse amigo meu passou no vestibular.
Numa época que não tinha, e eu não estou desmerecendo, mas não tinha cota, né? E aí, no primeiro dia de escola, tava esse amigo, a mãe dele, né, uma outra pessoa da área de educação especial e a diretora do curso. Diretora? Não, é melhor não. É um diretor do curso. E aí, o diretor do curso chamou esse meu amigo com a mãe dele e com a outra pessoa da área de educação especial ali da região para conversar numa salinha. Então ele não foi para a sala de aula no começo do primeiro dia de aula. E esse diretor falou assim, olha, né, esse curso é muito difícil para o seu filho. Não falou para o amigo, falou para a mãe dele. Né? Muito difícil para o seu filho. Ele não vai conseguir acompanhar. Essa aqui é uma escola de ponta, é uma escola que forma gente altamente qualificada. No caso daquela escola era mesmo, tá? Não entrava nessas faculdades aí. Era um ensino técnico público que valia muito mais do que muita faculdade. Ainda vale. Bom, hoje eu não sei mais. Não vai conseguir acompanhar. Né? Então, assim, vai ser melhor se ele assinar a desistência. Para ele, para nós. Né? E aí, galera, um outro mundo, tá? Era uma outra época. Hoje isso é pro Facebook, mas não tinha Facebook. Hoje isso é pro Twitter, mas não tinha Twitter. Hoje ia chamar a polícia para a Lei Brasileira de Inclusão, escambau, mas não tinha Lei Brasileira de Inclusão. Né? Tinha o amigo do amigo meu, da periferia, a mãe dele da periferia, uma pessoa da área de educação especial municipal que não se manifestou, e ele. E aí ela falou isso, silêncio, o diretor, falou isso, silêncio, silêncio, e aí o diretor falou, e aí, podemos assinar a desistência? E aí, nenhum dos adultos se manifestou. Nenhum dos adultos falou que era um absurdo, onde já se viu, que era obrigação do Estado fornecer uma experiência igual para todo mundo. Ninguém falou nada. Quem teve que definir a situação foi o amigo do amigo meu. E ele olhou para o diretor e falou assim, escuta aqui, este é meu sonho. E eu cheguei até aqui porque eu consegui. Graças a Deus. Ninguém vai se interpor entre eu e o meu sonho. Silêncio, silêncio, silêncio. Aí o diretor falou assim, chama a professora lá. Chamaram a professora entrou pé da vida, louca porque foi interrompida. Falou assim, ele aqui não quer desistir. Aí a professora olhou e falou assim, que desistir do quê? O que tá acontecendo? Não sei de nada? Não, passou no vestibular aí, é cego e tal, e a gente tá dizendo que não vai acompanhar, mas não quer desistir. O professor olhou pro moleque e falou assim, qual que é o teu nome, moleque? Ah, meu nome é Júnior, amigo do amigo meu. Ah, Júnior, tá bom. Como é que você faz um bolo? Aí o moleque falou assim, quê? Como é que você faz um bolo? O moleque pensou e falou, bom, não sei. Põe aqui a farinha, o ovo, a manteiga numa panela, mexe até a massa ficar consistente, depois manda pro forno, e aí fica olhando até ver se fica bom, quando fica bom, tira do forno. Aí a professora olhou e falou assim pro diretor, isso que você está falando é absurdo, lógica ele tem, eu vou voltar pra minha aula. E voltou pra aula, e aí assim, nesse momento, esse meu amigo do amigo meu, disse que foi a primeira vez que ele começou a querer dar uma chorada. Aí veio o secretário do diretor, bateu no ombro e falou assim, Júnior, vem cá que eu vou te mostrar a sua escola. E aí o Júnior saiu de lá, e o que aqueles adultos conversaram, ele nunca soube depois. Né? Então, com essa história inspiradora de um amigo meu, o que eu entendi? Né? Eu entendi que eu sempre seria desacreditado ao princípio. Né? Então é sempre assim, nossa, a gente tem que ter esse moleque na escola. Ai, que saco, não vai conseguir, vai dar trabalho. Bicho, eu tinha que ir lá de alguma maneira e dar um jeito. Né? Nos empregos, a mesma coisa. É que antigamente isso era claro. Hoje, não se fala mais. Mas há um consenso tácito de que as coisas vão funcionar assim. Não é à toa, e essa é uma provocação que eu faço, que é bem contundente, que a maioria dos cegos que a gente trabalha hoje, que a gente conhece hoje, que trabalham em grandes empresas na área de programação, ou na área de processamento de dados, costumava dizer, não estão programando. Eles estão fazendo coisas de cegos para cegos, no geral, seguindo um tipo de script de validação de acessibilidade de interface que um não cego poderia seguir. Olha esse botão, vê se esse botão está etiquetado.
Marlon, você está dizendo que esse serviço não é útil, você está desqualificando quem trabalha aqui? Não, de jeito nenhum. É um serviço útil, eu me beneficio dele e está tudo bem trabalhar ali. Mas isso não é engenharia de software, né? Isso não é engenharia de software. Isso é um trabalho de validação. É basicamente cara crachá, né? Por que as empresas não estão colocando os profissionais que se formam como engenheiros de software na trilha dos engenheiros de software que enxergam? Um vai trabalhar com banco de dados, um vai trabalhar com IA, um vai trabalhar com back-end e tal. Marlon, tem? Claro que tem. Mas a hora que a gente olha a maioria das empresas e como elas estão tratando o ponto, você vê que elas claramente têm uma preferência, ou uma preferência tácita, ou uma preferência explícita, isso eu não poderia dizer, para deixar as pessoas cegas em nicho, né? Eu nunca fiz esse nicho, que na minha época não tinha nem pessoa cega quase trabalhando, né? Então, só para pegar o que eu estava comentando antes. Cara, quando eu entrei no meu técnico, os professores não tinham, e eles não tinham que ter a obrigação de saber como lidar com o cego, né? Eles tinham que ter tido formação, não tiveram, tudo bem. Aí, primeira aula. E cara, eu conto isso e parece um caos, mas não é. Aconteceu exatamente assim. Vamos estudar conceito de variável. Conceito de variável é você vai armazenar na memória do computador uma informação e você vai dar a este pedaço de memória do computador um nome. Por que você precisa do nome? Porque o nome é você que dá. Então você sempre sabe o nome que você deu. Mas o computador ele pode colocar, cada vez que ele executa, aquele pedaço de memória que você nomeou com um nome que você sabe qual é, em um lugar qualquer da memória. Mas isso é legal, porque programando você sempre se refere ao mesmo nome. E aí não importa muito onde o computador vai armazenar aquele dado. Se não fosse assim, você ia precisar programar endereço de memória fixo. E aí o seu programa teria que ser reprogramado para cada outro computador no mundo. Que cada um deles ia ter a memória com um layout diferente e tal, dependendo do que estava lá, não estava. Aí ia dar pau, porque como você ia ter que fixar o endereço de memória, se tivesse um outro programa usando o mesmo endereço de memória, um dos dois não ia mais rodar e tal. Então, os mecanismos foram criados para você dar um nome seu a um pedaço de memória que o computador vai lá e vai alocar para você. Você não sabe qual que é esse pedaço de memória, a priori, mas não tem problema. O seu software, o seu código é sempre o mesmo, né? Então ele pode ser sempre o mesmo, mas o computador vai dar um jeito de, quando ele executar, achar um pedaço de memória livre lá e usar para corresponder ao seu nome. E por que é variável? Porque você pode escrever vários valores na memória, não é só um valor fixo. Então, esse é o conceito de variável. Eu pensando, cara, é isso, eu consigo entender. Tá perfeito para mim. Nossa, faz muito sentido. Até que eu vou levar esse curso bem, pensando comigo. Vou levar esse curso bem. Inocente. Tá tudo certo. Bom, muito bem. Bom, gente, agora vamos estudar um outro fundamento da programação, que são os laços de repetição. Então, o que são os laços de repetição? Veja, às vezes a gente quer repetir um mesmo pedacinho de código por um número finito de vezes, mas assim, às vezes, por exemplo, se eu estou processando, eu posso querer processar a ficha de 5 alunos ou de 15 alunos, né? Então eu não sei bem quantas vezes eu vou ter que repetir o código que processa cada aluno. Vai depender do número de alunos que tiver. Então, o laço de repetição permite que eu escreva um código único que vai ser repetido uma quantidade de vezes que pode variar, né? Essa é a graça da coisa. Senão você teria que ter um programa para processar um aluno, um programa para processar 5 alunos, que vai ter o mesmo código escrito 5 vezes. E eu pensando, olha, que eu consigo entender isso, hein? Eu consigo entender isso. Jovem inocente. Bom, gente, muita teoria, né? Vamos lá para a prática. E eu começo a ouvir. Barulhinho do giz na lousa. Aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Laço de repetição, né? A gente precisa, então, entender quantas vezes vai repetir. E aí, para isso, a gente vai usar uma variável. A gente acabou de estudar o conceito agora. Variável, né? Então, aqui a gente vai colocar um contador. Aqui, ó, vai entrar um contador. Esse contador vai estar nessa variável aqui, ó. Isso. Agora, um pouquinho mais para frente aqui, nessa outra parte aqui, a gente vai dizer que esse contador, a gente vai colocar uma condição para ele parar. Né? Então, quando esse contador aqui chegar nessa outra variável aqui, que tem o número aqui da quantidade de vezes que eu quero, ele vai parar de repetir.
E aqui nessa outra parte, a gente vai colocar a regra que faz com que cada vez que ele passe no código, essa primeira variável aqui sofra uma alteração. No caso aqui, a gente vai colocar um incremento, porque cada vez que ele repetir, eu quero contar mais um, e contando mais um aqui, um dia isso aqui vai chegar aqui, e isso aqui vai parar de executar e vai sair daqui. Pensei, ferrou. Isso aqui o quê? Aqui vem pra cá, o quê? Sai de onde? Quando? Altas emoções no primeiro dia de aula. Tendo uns Aí déjà tinha um vus amiguinho aqui. do lado, porque quando eu entrei, o professor nos apresentou, falou, olha, esse é o Marlon, é o nosso colega, ele vai fazer o curso aqui com a gente não sabe bem como lidar com ele, mas a gente vai descobrir todo mundo junto. E é a molecada, já todo mundo adulto e tal, né? Eu fiz amigos que eu tenho até hoje daquela época. Bom, eu falei, cara, eu tô com um pouco de dificuldade de entender, né? Depois que o professor deu um tempo para fazer exercício. Ele falou, não, cara, é fácil. É assim, ó, dá um liga. Você tem uma variável aqui, ó. Aí essa parada aqui fica repetindo assim até essa parada aqui incrementar e depois isso aqui sai para cá. Pensei, cara, o que eu vou fazer da vida, né? Como é que eu sobrevivo aqui? Aí eu falei, tá, eu tinha um computador na época lá com DOSVox, e aí eu tive graças a Deus, uma sacada assim, genial. Eu falei, cara, tá, você consegue só digitar o código que tá na lousa aqui pra mim? Não, daí. Digitou, e aí eu fui ler o código e entender através do código o conceito. E isso definiu a maneira que eu estudo hoje. Porque vídeo da Lura, ou qualquer lugar da Udemy, ou qualquer outra escola. A Lura ainda tem alguns vídeos que os professores falam um pouco mais, né? Mas no geral, vídeo do YouTube. Cara, você só ouve tecla de computador batendo, né? Aula de faculdade. Cara, desculpa, velho. É apresentação em PPT, né? É lousa. Então, eu comecei a me ligar que a maneira que a aula é dada e a maneira que a própria computação usa para definir conceito, então, por exemplo, estrutura de dados é clássico sobre isso, simplesmente não funcionavam para mim. A única interface que eu e os meus pares tínhamos era o código. Então, eu fiz o caminho que é super difícil, que é ir do código para o conceito. E as pessoas não vão do código para o conceito por uma razão muito simples, porque é óbvio que é mais fácil você ir do conceito para o código. Mas para isso, você precisa enxergar, você precisa aprender a ler desenho, você precisa aprender a ler lousa, ou sentar e esperar até o mundo decidir se adaptar para te ajudar. O que teria sido uma aposta muito errada há 25 anos atrás. E eu ainda acho hoje uma aposta errada, tá? Então, eu precisei fazer o código para o conceito. E isso não é fácil, né? Para eu conseguir formar sabendo o que eu estava fazendo, eu estimo que eu tenha estudado 3 ou 4 vezes mais do que o aluno comum para chegar no mesmo racional que ele, sabe? E a coisa foi assim. E isso pautou o meu desenvolvimento profissional, né? Eu sempre trabalhei muito, muito a mais do que um par meu que enxerga trabalha, né? Para adaptar a ferramenta gráfica da empresa que não era acessível durante o fim de semana, para scriptar o JAWS ou depois o NVDA para ajudar a produtividade em fim de semana, à noite, para estudar coisas que eu precisava de entender e que ninguém ia me explicar, porque, né, como eu te falei, quando é que você saca que você ainda não é visto como uma alternativa viável, né? Ninguém hoje vai chegar e vai falar, Marlon, você é uma alternativa altamente inviável e eu não queria te ter trabalhando aqui, mas a empresa me obrigou. Se a pessoa fazer isso, ela está num processo, né? Mas, como é que você faz? Você, por exemplo, não dá tarefas de maior complexidade. Você deixa a pessoa de fora de reunião. Eu não estou falando que todo mundo faz isso. Eu estou falando que são maneiras de fazer sem incorrer em um compliance interno ou descumprir a lei e que isso é feito, tá? Eu fui parte disso durante muitos anos. Então, eu estou falando de coisas que eu vivi, né? Então, você deixa a pessoa de fora de reuniões estratégicas, você deixa a pessoa fora de tarefas complexas, você coloca ela para fazer alguma coisa mais repetitiva, porque você tem medo que ela não alcance o mesmo grau de desenvolvimento dos pares.
Tem uma série de coisas. E aí a carreira da pessoa vai ficando naturalmente para trás, né? Porque, lógico, os anos vão passando, a pessoa não tem a condição ali de evoluir, de se desenvolver da maneira que ela precisa, mas ela leva tapinha nas costas todo dia, tá? Todo dia alguém chega e fala para ela que ela é um exemplo de superação e aquela coisa toda. Quando eu entendi que esse era o modo de operar tácito, o que eu precisei entender? Que eu ia precisar ser, dentro da minha dificuldade, como eu te falei, eu já não sou um gênio. E eu já tenho dificuldade grande de aprendizado, porque eu tenho que ir da parte mais difícil para a parte mais fácil. Eu entendi que eu ia precisar me impor, né? Para eu conseguir ser visto a forceps, não como alguém melhor do que as outras pessoas, mas como alguém igual, né? Mas isso teve custos para minha vida, né? Eu dediquei literalmente a minha vida inteira a tentar sobreviver na minha área profissional. Então, assim, rotina de trabalho de 18, 16 horas por dia, fim de semana, cara, super comum para mim, né? Porque você precisa estar super afiado naquela reunião. Você não pode errar. Se você errar, tá vendo? O moleque não enxerga, não sabe o que faz. As pessoas não vão te falar isso, mas elas vão pensar, né? A hora que você vai numa reunião, alguém fala uma merda, você fala assim, isso aqui tá errado. Não, como assim tá errado? Não tá errado. Cara, sistema tal usa tal serviço, fala assim com tal coisa, blá, 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 blá. Portanto, esse fluxo que você está falando não vai funcionar. Precisa fazer isso aqui. Você incomoda as pessoas, mas elas aprendem a te respeitar, sabe? Então, e aí, por quê? Ninguém vai te explicar como é que funcionam os sistemas. As pessoas vão mostrar um slide numa reunião, né? Aí me falam, nossa, Marlon, como é que você faz para ir para uma reunião onde você vai discutir arquitetura de sistemas que tem alguém propondo um desenho? Bicho, estudo os sistemas, o código-fonte dos sistemas que vão participar daquele desenho antes. Não, mas isso é injusto, cara. Você vai... Cara, pode até ser, não sei dizer. Mas é a maneira de sobreviver que eu encontro, né? Porque aí o cara vai mostrar um desenho e mesmo você não vendo o desenho, você sabe do que ele tá falando. Ah, Marlon, mas então você teve que fazer o trabalho do cara? Até certo ponto. Até certo ponto. Aí você vai levantar a mão e vai falar, cara, desculpa, eu não consigo ver o seu slide, mas eu tô imaginando que você tá passando por aqui, por ali e por lá. As pessoas vão começar, ele tem habilidades especiais. mas você não planejou essa condição aqui, ó, cara. Isso aqui quando acontecer. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Então, hoje em dia, é muito mais fácil, né? Hoje em dia, na área da IA, na hora da IA, eu consigo, por exemplo, pegar um produto de IA não generalista, se eu tiver o dinheiro para isso, né? E mandar ele sintetizar como funciona determinada parte de um sistema. Hoje, no último ano e meio, eu já consigo fazer isso. Mas antigamente, a inteligência natural que sintetizava era minha. Então, enquanto as pessoas me deixavam de canto, me mandando fazer coisinhas básicas, né, não me explicando como os sistemas funcionavam, como eles explicavam para outros júniors, ou outros plenos, ou outros estagiários, porque, né, não valia muito a pena investir em mim, eu estava olhando o código-fonte de repositório, sacou? E essa postura de se impor, de bater a mão na mesa e falar, cara, eu tenho uma opinião, a minha opinião é fundamentada nesse racional, ela também traz custos políticos, né? Ser cego e profissional é sempre calcular o custo político de se anular contra o custo político de se impor e tentar achar um meio termo aí. Mas eu já tive reuniões que eu saí depois e a galera falou assim, Marlon, você precisa ver a cara que as pessoas te olhavam, do tipo, de onde saiu esse ET? Como é que ele sabe tudo isso, sabe? E eu queria muito dizer que era porque eu sou genial, que eu teria tido muito mais tempo livre para viver minha vida. Mas no meu caso, não. No meu caso, era fazer todo o trabalho que eu não devia ter que fazer para conseguir me equiparar mesmo, para conseguir me colocar numa condição de igualdade ou às vezes de superioridade, porque muitas vezes isso acaba me trazendo um domínio maior do que estava sendo feito, do que a própria pessoa que estava propondo o que era para ser feito, né? Mas isso tem custos políticos. Você muitas vezes é visto como arrogante, você é visto como alguém que onde já se viu esse moleque saber isso aqui que ele precisava, né? Porque também tem isso, né? Eu vou contar uma experiência de um outro amigo, de um amigo meu. Você é bem relacionado, né, nessa área. Nossa, muito, cara. Eu conheço muita gente. Eu tenho muitos amigos que viveram muitas experiências.
Ao contrário de mim, que só ouço as experiências deles e tudo bem. Né? Esse amigo do amigo de um amigo meu foi um dia assistir a um curso de audiodescrição com um gringo, era um pesquisador na área, né? E o cara naturalmente estava falando no idioma dele, estava falando, né, em inglês, e tinha um serviço de tradução simultânea lá. E esse grupo que estava assistindo o curso de audiodescrição era majoritariamente composto de pessoas que enxergam. E, o gringo enxerga, né? Assim, agora a audiodescrição, tá certo, você precisa ter a visão, né, para fazer parte do trabalho. Óbvio, da mesma maneira que alguém que transcreve alguma coisa em braille precisa enxergar a princípio, né? Senão transcrevíamos nós mesmos, né? Ok, mas não tinha praticamente nenhum cego. E esse meu amigo, quando ele tinha que conversar com o cara, ele falava inglês. Porque tinha um serviço de tradução simultânea, né? O cara falava em inglês, traduzia-se para português, o meu amigo perguntava em inglês, a tradução simultânea traduzia a pergunta do meu amigo e a resposta do cara, tudo para português, né? Todo mundo feliz, todo mundo bem, mas isso causou incômodo. E era palpável incômodo, né? Quando esse amigo falou, olha, deixa que eu pergunte em inglês e você traduz, o pessoal de tradução falou, não, fala em português, eu traduzo. Eu falei, né? Um amigo de um amigo de um amigo meu. Você nem tava lá. Não tava lá, só ouvi essa história. Qual que é o sentido de eu ter que fazer a pergunta em português? Você perdeu um puta tempo traduzindo a pergunta pro cara, depois o cara responder, e você tem que traduzir de novo. O teu papel é traduzir. Quem tá falando em inglês ou deixando de falar não é seu problema. Mas causou estranheza um cego tá num espaço que estava discutindo coisas para cegos, indo por recurso próprio, porque estava interessado na questão, que foi uma coisa paga, né? Foi pago ali. E se arvorando o direito de falar com o cara no idioma dele, porque a tradução simultânea, ela é ótima, mas todo tipo de tradução você perde. Então, no interesse do grupo para perder menos informação possível, se o gringo pudesse receber já a pergunta no idioma dele, era muito melhor. Era mais rápido, era mais fluido, estava tudo certo, tá? E esse amigo de um amigo, nem sei quantos graus de amizade tem até chegar em mim, por acaso eu tenho um nível de inglês muito fluente. Então não é que era uma pergunta assim, the book is on the table. Não. Era inglês no nível que o cara conseguia entender, tá? Então, a gente incomoda quando a gente ocupa espaço. Eu tenho um amigo, esse sim, né? Ele trabalhava com computador já há muito tempo, mas eu não conhecia ele quando eu era criança, como eu te falei, eu não tinha essa perspectiva. E ele me fala uma coisa que assim, Marlon, você é o exemplo de superação e você é o amiguinho da turma até você estar cabeça a cabeça com seus pares, sabe? Daí pra frente, você é passado você é visto de uma outra forma. Você é visto tipo, como que esse cara tá aqui, né? Então, e o que eu tô falando, se você pegar outros discursos eu não sou um militante, você não me vê no Facebook por aí, colocando texto, eu não faço parte de associação de cego, respeito muito quem faz, acho importante, mas não é meu esquema. Eu não sou um cara ultra militante, mas se você pegar esse meu discurso e comparar com outras minorias, você vai ver que é a mesma coisa. Quando você ocupa um espaço que a priori não, da maneira que a sociedade hoje está estruturada, não era para você ocupar, você tem que ficar fazendo meio que uma força ativa para se impor, sabe? Só que tem o seguinte, se você fizer essa força ativa para se impor e não tiver conteúdo, porque quando você se impõe, você também se expõe. Então você está na crista da onda. Então a sua cabeça está na mira de tiro. Então, se você se impõe e ao se impor, você se expõe. Se você se expõe sem repertório, os caras vão te derrubar, né? Então, para eu me impor e me expor, eu precisava de repertório. Senão, ou você vai ser visto como cego louco, que é aquele cara que está vivendo no mundo da lua, que ele se acha, que ele fala um monte de coisa que não é verdade, né? Eu falo que tem cego que é esse perfil. É o cego que instala JAWS em calculadora. Você fala, porra, amigo, JAWS em calculadora? Mas calculadora não roda nem Windows.
Não, mas eu instalei o JAWS aqui. Isso aqui é super tranquilo na calculadora. Você fala, nossa, mas você pode me mostrar? Puta, cara, hoje mesmo a calculadora tá quebrada. Né? Nesse momento, assim, ela não tá aqui. Mas, cara, eu posso trazer amanhã pra te mostrar, nenhum problema. Pô, me traz, cara, eu quero entender como que você fez. Aham. E aí, fulano, e a calculadora? Puta, cara, riu a bateria. Puta, cara, eu não sei nem quando é que eu te trago, mas assim, até ontem mesmo eu tava preparando ela pra trazer, cara, eu tava jogando Tetris. Na calculadora com o JAWS? Caramba! Mas aí, cara, riu a bateria. Né? Então, ou você dá uma de cego louco, né? Que é aquele cego que ele tem palanque, mas ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. E aí, né, as pessoas, e é isso que, cara, as pessoas, o mundo não é um lugar tranquilo para quem não enxerga. As pessoas precisam entender isso, né? Então, assim, já aconteceu de a gente ter convívio com um desses cegos de palanque, que o cara chegava, falava um monte de coisa, tal, e depois ia embora. E aí alguns amigos do meu lado que enxergam falavam assim para mim, Marlon, as pessoas estavam olhando o celular, estavam dando risada, tava todo mundo olhando esse cara como se ele fosse louco. E aí, assim, realmente o cara tava falando um monte de coisa que não tinha nada a ver com nada, né? Então, não é só se expor. Você tem que se expor, mas tem que ter repertório, né? Porque a hora que você falar, as pessoas que ouvem ali, elas têm que entender que elas não estão lidando com qualquer um, né? Eu consegui, graças a Deus, essa credibilidade em todos os lugares em que eu trabalhei. Mas foi muito difícil. Muito difícil. Não é uma coisa tranquila de fazer. E vai ter gente, como eu te falei, a tua cabeça tá na mira de tiro. Então vai ter gente esperando você errar para te retalhar porque você teve a ousadia de se impor, né? Como você falou, você é uma pessoa muito bem relacionada. Vou te contar uma outra história de um amigo meu. Esse cara, ele também pensava assim muito como eu e ele também se impunha. Tá? E ele um dia cometeu um erro. Era num grande banco também, por coincidência. A minha vida tem muitas coincidências. E esse cara, ele cometeu um erro. Ele esqueceu de colocar um zero binário no final de uma string em C. Tá? E aqui eu vou fazer um rápido parênteses técnico, bem rápido. Como é que a C runtime, que é a parte do código que o seu código em C a C runtime entre outras coisas, tomar cuidado aqui para não dar uma aula técnica. Ela é, entre outras coisas, a DLL ou o ponto delib, ou ponto O, ou ponto A, ou ponto lib, vai depender do tipo de linkagem que você quer fazer, não importa. Que as fabricantes de compiladores C distribuem aonde estão as bibliotecas que a linguagem C oferece. Então, quando você dá um printf, o printf ele está ali naquela C runtime, né? Então, por exemplo, como é que a C runtime ela lida com strings, sequências de caractere? Você passa o endereço inicial de memória e ela sabe que a sua string terminou por convenção quando ela encontra um valor 0. Não o caractere hexadecimal 0, o valor 0 mesmo, o valor 0, número 0, o 0, um 0 binário, 0x0000, né? Você coloca aquele valor na memória, ela sabe que a string terminou. Então, quando você dá um strlen de uma string, ela literalmente conta a partir da sua string, que era sempre um ponteiro apontando para o primeiro byte da memória, ela conta até onde ela achar 0 e aquilo é o tamanho da string, tá? Então, quando você programa em C, você precisa colocar um 0 binário no final das suas strings para que a C runtime identifique aquilo de maneira correta. Então, por exemplo, vamos supor que eu li 5 bytes de um API externo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alocar 6 bytes na memória, copiar os primeiros 5 que eu li lá da API. Podiam ser 15, podiam ser 20, é um tamanho variável. Então, no caso aqui, eu tô falando como 5. Eu preciso alocar 6 bytes e colocar no 6º byte um 0 binário. Aí eu falo que aquela área de memória que eu aloquei, ela é uma memória referenciada por ponteiros do tipo char, ou seja, um char asterisco, e o C trata aquilo como uma string, tá? Por que ele faz isso? Ele faz isso por N razões, mas principalmente, como C é uma linguagem de sistemas, para que você não tenha que carregar um metadado a mais na sua string, que é o tamanho dela.
Porque normalmente as linguagens elas sempre fazem string com offset, na verdade qualquer coleção, né? Com offset, né? Com o endereço inicial da área de memória mais o tamanho, né? E aí você não precisa de um zero binário, porque como o tamanho ele vai como um metadado da sua área de memória, ele sempre sabe calcular sozinho, mas C não faz assim. Aí tem mais uma coisa interessante, que é, quando você dá, então, vamos supor que eu precise em C alocar uma memória. Então eu dou uma alloc, né, da quantidade de bytes que eu quero alocar, e eu recebo um ponteiro de volta. Então nesse exemplo, eu leio os 5 dados lá da API, eu preciso copiar isso para algum outro lugar na memória. Então eu dou uma alloc de 6 bytes, copio os 5 primeiros, e no sexto eu coloco um zero binário. Beleza. Só que tem o seguinte, quando você está trabalhando com C em debug, o target do seu compilador é debug, a C runtime, ela coloca numa alloc, automaticamente, quando você aloca uma memória, ela preenche aquele buffer de memória com zeros. Então foi esse o erro que meu amigo cometeu. O ambiente de testes, ele era um ambiente de testes que rodava a compilação em debug. Em debug ele deu uma alloc alocou os 6 bytes e preencheu os 6 com 0. Ele copiou os 5 primeiros, os 5 bytes para os 5 primeiros bytes ali daquele buffer, e o sexto já tinha um 0. Porque quando ele foi alocado com os zeros já preenchidos. Então, em debug, tudo funcionava. O amigo meu, fez o trampo, trabalhou das 9 da manhã até as 5:30 da manhã do outro dia direto. Isso era bem normal em banco, porque a implantação precisava ser feita de madrugada. Aquele segmento onde aquele novo código ia entrar não era usado durante a madrugada, então o meu amigo não teve como validar. E o meu amigo foi embora dormir. Acordou, um amigo dele ligou e falou, cara, deu uma meleca aqui, você não tem noção. Tirou um segmento inteiro do ar, tem um HTML que tá todo manglado, mas assim, eu já descobri o que aconteceu aqui, faltou um main set, e cara, eu mexi lá no template que preenchia para que eu dê meus pulos aqui, tá tudo bem. Mas esse meu amigo, mesmo assim, foi pro escritório. Ele não precisaria ter ido, porque era folga, mas ele foi pro escritório. Não, erro dele, responsabilidade dele, ele que teria que mexer. Só para eu explicar. Por que deu erro? Porque em release, o malloc não coloca o buffer com 0. Ele te dá uma memória que podia ter qualquer outra coisa lá dentro. Podia ter lixo lá dentro. E foi o que aconteceu nesse caso. A compilação em release moveu os 5 primeiros bytes para dentro, mas o 6º byte alocou 6, né? Tinha lixo no 6. O 6º byte não era 0. Então, em tempo de execução, a string, que era para ser uma string de 5 bytes, ela virou uma string de tamanho Y. Ela foi andando pela memória até achar um zero binário que estava em qualquer lugar. E por causa disso, foi mandado uma string completamente inválida para um HTML, e isso quebrou um JavaScript que direcionava uma tela para outra. Foi esse o ponto. Tá? O meu amigo chegou, e a equipe do meu amigo tinha colocado no mesmo dia uma coisa muito importante no ar. Aí houve uma reunião, este meu amigo estava presente na reunião, e o pessoal falou, olha, né, pro chefe, você não vai mandar nenhum e-mail e tal, né, dizendo que a gente fez uma coisa importante aqui. E o chefe falou assim, olha, a gente até ia mandar, mas o erro um meu amigo era o Júnior, né, o outro era, como é que chamava mesmo? Tiaguinho. Mas o erro do Tiaguinho aqui me broxou. Então não só o cara não reconheceu o trabalho da equipe inteira, como o cara apontou o Tiaguinho e o trabalho dele, que teve um erro, como motivo para o restante da equipe inteira não ser reconhecida pela outra atividade que ela tinha feito. Como é que você acha que era para essa equipe tratar o Tiaguinho a partir dali como um estorvo, né? E era esse o objetivo. Por causa do erro desse Tiaguinho aqui, a gente não vai ter destaque, não vai ter e-mail mandado para os executivos, não vai aparecer, não vai ser justamente reconhecido pelo nosso trabalho, porque o Tiaguinho aqui errou. Num trampo que não era o nosso, mas por causa dele, a gente não vai ser mais reconhecido. O Tiaguinho é um problema pra gente. Era isso que era para acontecer. Só que, graças a Deus, esse cara, ele não tinha entendido que a equipe inteira, menos ele, que foi sempre quem se opôs à vinda do Tiaguinho, considerava o Tiaguinho um membro valoroso do time. Tá? Porque o Tiaguinho já tinha feito N outras coisas que nenhum outro júnior conseguiria fazer.
porque ele já não era mais júnior faz tempo. Então, essa estratégia não funcionou. A equipe continuou apoiando o Thiaguinho. Mas o Thiaguinho, que era o único júnior daquele time completamente qualificado, teve pelos próximos 2 ou 3 anos como justificativa para não subir de carreira esse acontecimento. Quando N outros júniors da equipe maior ali, que não sabiam nem o que era variável, estavam com as suas carreiras em andamento. Muito bem, obrigado. Então, é o que eu falei. Quando você se expõe, você fica na linha de tiro. Você vai ser respeitado na marra, mas vai ter muita gente bem de olho em qualquer deslize que você der para te acertar. Isso até lembro que um convidado aqui já falou, o Brian, né? Que parece que nas empresas assim, se uma pessoa que enxerga erra, tudo bem, errar faz parte, beleza. Se é o cego, errou porque é cego. Sabia que não devia trazer esse cego pra cá. Isso. Então as pessoas não te querem, né? O Brian foi uma pessoa a quem eu mentorei durante muitos anos, né? Muito do desenvolvimento dele em termos de funcionamento do mercado, de coisas desse tipo, eu conversei bastante com ele, né? Aliás, eu tenho a honra de ter mentorado uma safra brilhante, né? Que começou há alguns anos atrás e terminou há alguns anos atrás também, de cegos programadores, né? Que era a molecada que ainda tinha essa consciência de mundo, que ainda sabia que eles iam correr atrás, que eles iam ser alvo, que eles precisavam se impor, né? E que eles não tinham mais o direito de errar, né? Porque no meu caso, não. No caso do Thiaguinho, que tem uma história muito parecida com a minha, esse erro custou caro em termos de desenvolvimento de carreira, em termos de dinheiro também, né? Era a desculpa que precisavam, né? Custou caro. Então você joga fora o direito de errar, né? E você ainda vai errar, porque você é um humano, e não só por isso, porque você é um humano que tem uma deficiência severa. Mas você vai errar não tendo o direito de o fazer. E em errando sem ter o direito de o fazer, você será punido, né? Então, não é uma coisa simples, né? Programar, pelo menos para mim, nunca foi fácil, não é uma coisa fácil e não é uma coisa tranquila de fazer, né? E quando você adiciona cegueira no meio da questão, cara, a aposta ela triplica, né? E aí eu lembro que uma vez, né, eu me afastei um pouco das listas e dos grupos de programadores cegos de língua portuguesa, porque as novas gerações, elas não aceitam que eu conte a minha perspectiva, né? Elas falam, isso é absurdo, você não pode, onde já se viu? Assim, bicho, eu tenho que te contar do que funcionou pra mim. Não posso te contar do que funcionou pro outro, né? Então, assim, essa é a minha perspectiva, né? Por exemplo, acessibilidade, né? Hoje, a gente tem um mercado que vive de validação de acessibilidade, que é importante, é bom, mas é um mercado sem qualquer lastro, entendeu? Troca um governante aí do mundo qualquer, as iniciativas de diversidade vão tudo pro saco, né? Então, eu tomei a decisão de sair do grupo de cegos programadores quando eu estava falando isso, né? Falei assim, olha, meu conselho, vocês querem estar na área de tecnologia? Aprendam a programar. Porque um banco, ele sobrevive sem acessibilidade. Ou porque o governo mudou e a legislação caiu, ou porque ele chegou à conclusão que ele prefere pagar multa e não cuidar da área, ou por qualquer coisa. Um banco vive sem acessibilidade. Mas o banco não vive sem cálculo de saldo. Isso é inerente ao banco, né? Vai o Bradesco aqui fazer um press release dizendo, caros clientes, não vamos mais ter acessibilidade. Vai chiar um monte de gente, mas o banco vai continuar funcionando. Vai o Bradesco lançar um press release dizendo, caros clientes, a partir de hoje não forneceremos mais o saldo da conta. Bicho, não fica mais ninguém. Isso é óbvio. Devia ser relativamente simples entender. Então, o meu conselho foi, cara, você quer continuar na área? Vai validar acessibilidade, se é isso que você quer fazer, mas aprende a programar, tá? Porque a hora que a acessibilidade deixar de ser importante, você vai precisar fazer outra coisa. E se você disser, não, eu sou até formado em ciência da computação, mas a única coisa que eu fiz nos últimos 25 anos foi validar HTML. Vai falar, pô, amigo, mas aí, porra, eu tava precisando de outra coisa aqui agora. Como é que faz? Tipo de validação, logo, script já faz isso, só vai precisar de alguém para confirmar. A gente não vai fazer, né, por uma conjuntura política, governamental, regulatória ou de qualquer outra coisa, não quero mais fazer. Não vai ter mais isso aqui, né?
Agora, quantos dos cientistas da computação que enxergam sabem programar? Pô, quase todos, se não todos. Vão programar, uns melhor, uns pior, mas vão saber. Ah, você quer ser um cientista da computação que não sabe programar então porque você quer ficar validando a acessibilidade? Porra, cara, então tá. Você tá se colocando num lugar que não é o lugar onde os seus pares estão. Portanto, quando você precisar trabalhar com os seus pares e não conseguir, você não vai poder dizer que você está sofrendo discriminação. Vai! Não vai! E a hora que eu falei isso, mais ou menos com esse mesmo tom, porque eu estou muito cansado de ter que explicar o óbvio para as pessoas, eu fui duramente atingido. E aí eu cheguei à conclusão que essa molecada mais nova não tá afim de ouvir o que eu tenho para falar. Então eu me retiro. É simples assim, né? Mas a gente já precisou fazer muita coisa. Na época do Visual Studio 6, que não era acessível, eu trabalhava com Makefile, compilando as coisas, e com bloco de notas. Code completion, aquela coisa toda, eu não tinha. Hoje nós temos, mas a gente tem porque sim. A hora que a Microsoft decidir que ela vai cortar a área de acessibilidade, o Visual Studio Code vai deixar de ser acessível no próximo minuto. A gente já viu isso acontecer outras vezes, né? A história dos leitores de tela para Linux era uma história prolífica. Até o momento onde todo o consórcio que trabalhava com acessibilidade decidiu que eles iam cortar as pessoas que estavam trabalhando ali. Ficou só a Gianni mantendo Orca, e ela ainda enxerga, coitada. Mantendo Orca lá em meio período. Entendeu? É isso. Hoje a GetBrains tem acessibilidade porque em algum momento a gente teve governos mais progressistas, uma mentalidade mais progressista que disse que era super legal investir em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Que ótimo, que bom. Eu sou uma pessoa progressista. Não tenho nada contra isso. Mas eu não sou burro a ponto de assumir que essa vai ser a regra do mundo o tempo todo. Eu preciso entender que para minha sobrevivência eu tenho que ter um plano B caso não seja, né? Eu não sou nem burro nem arrogante de assumir que o mundo vai ser assim daqui para frente. A gente já viu, isso é cíclico. A gente já viu, já teve regressões, né? E por causa da Google, que a GetBrains estava pouco se ferrando para acessibilidade. Mas aí, como ela se juntou com o Google para fazer o Android Studio, e o Google tem uma pegada, né, um pouco maior disso, eles acabaram sofrendo uma pressão. É por isso que você usa hoje o seu GetBrains acessível. Você não usa ele acessível porque um dia algum executivo da GetBrains olhou e falou: meu produto não é acessível. Eu agora vou fazer ele funcionar. Não é assim que aconteceu, né? Não é assim que aconteceu. Não aconteceu porque a consciência cósmica mundial evoluiu as pessoas. Bicho, desculpa. Sabe, eu não sei se é porque eu venho de uma época onde tudo era muito mais duro. Cara, você precisa entender como é que a coisa aconteceu. Então, sim, você precisa aprender a programar sem IDE. Porque pode ser que um dia suas ideias, sumam. Não, mas o Visual Studio Code, mesmo se ele deixar de ser acessível agora, eu friso na versão que tá e tudo bem. Não tá tudo bem, cara. As empresas têm política de atualização de software. Software antigo é inseguro. Começa a não rodar mais em sistema operacional, né? Entendeu? Então, assim, não tem jeito, né? Você tem que dominar bem, se você for um programador, né? Um cientista da computação, o seu leitor de telas. Porque, cara, ninguém vai scriptar ele pra você, bicho. Você entendeu? A maioria dos scripts que eram feitos para fazer o Visual Studio funcionar, não o Code, mas o Visual Studio funcionar, Delphi funcionar, C# funcionar, foram scripts que a comunidade segue escreveu. Entendeu? Nenhum. A Microsoft não acordou e falou: o Visual Studio 6 não é acessível, que coisa vou fazer? Isso não aconteceu, bicho. Quem se virou para fazer a coisa acontecer foi a comunidade. Hoje, ainda, com essa questão de ESG, você tem algumas empresas, né, fazendo a coisa de maneira um pouco mais acessível. Tá? Não é linear. Qualquer pessoa que tenha usado o Microsoft Teams mais recentemente sabe o inferno que é. Mas o Visual Studio Code é acessível. Né? É acessível. Mas poderia não ser. E se não fosse, bicho, era você que ia ter que se virar. Pode acontecer dele não ser mais. Sim. E é você que vai se virar, né?
Então a gente tem, na conjuntura política atual, também em 2025 agora, por exemplo, alguns governos já pressionando as empresas para deixarem as suas iniciativas de acessibilidade, grupo de acessibilidade e tal, para descontinuar isso. Veja, são pressões governamentais. Não é que o governo fala para a empresa assim, não, se você quiser deixar aí, tudo bem, eu te respeito. Cara, você vai ter que desmontar esse seu time. A gente viu isso acontecer com várias plataformas. Tá vendo isso acontecer com várias plataformas, sabe? Só que enquanto é o músico que não consegue mais postar no Instagram o trabalho dele, você tá pouco se ferrando, né? Porque teu Visual Studio Code tá acessível. Só que o mesmo governo que gere em cuja empresa que está fazendo o Instagram perder acessibilidade tá lá, é o mesmo governo que gere a Microsoft. E é o mesmo governo que gere a Google. Ou seja, daqui a pouco o seu Gmail vai deixar de ser acessível porque a Google vai decidir que ela não vai mais. Quer dizer, daqui a pouco pode ser que isso aconteça. Porque a Google vai decidir que está tudo bem descontinuar o departamento de acessibilidade dela. Ou vai ser forçada a isso pelos reguladores do país onde ela tem a sua sede. E aí, bicho, se você não souber escrever um clientezinho de e-mail para você fica sem e-mail. Você tá entendendo? Então, assim, no fundo, a gente precisa entender como as coisas funcionam e como as coisas estão. As coisas não estão como elas funcionam. As coisas estão melhores do que elas funcionam. Mas pode ser que as coisas estejam de uma maneira tão ruim como elas sempre funcionaram daqui a pouco. Como elas já estiveram, sabe? A gente está vivendo uma bolha. Nada me tira isso da cabeça. Tá ótima essa bolha, né? Tem muito colega sendo reconhecido adequadamente por causa dessa mentalidade da bolha, que é uma mentalidade que não é ruim, eu estou dizendo isso de novo. Hoje eu estou começando a ver cegos que estão assumindo postos de coordenação, que estão assumindo postos de sênior. Nossa, tá excelente. Conversa com os cegos antigos para você ver se essa era a regra. Não era. E não mudou porque a era de Aquário chegou trazendo uma nova maneira de encarar o mundo, com todo respeito aos esotéricos. Não acredito nisso, mas respeito quem acredita. Eu estou falando da minha perspectiva. Funcionou porque a gente teve um movimento progressista no mundo que passou a exigir determinadas coisas. Mas a história é cíclica, entendeu? A história é cíclica. Então, conviria a cientistas da computação cegos que eles soubessem programar. E as primeiras ferramentas que eles deveriam já se familiarizar é bloco de notas e terminal. Não sair e leitor de telas. E leitor de telas. Sim. Não, né? Não sair preocupado. Tal ferramenta é acessível? Não. Aprende bloco de notas, aprende terminal e leitor de telas domine. Leitor de telas. Porque assim, as pessoas elas não têm... eu vou te dar um outro exemplo. Você tem um incidente para analisar. É software seu que deu pau e tá tudo parado. Você tem que analisar. Então você que é um cara, você me falou que está estagiando, você não é tão experiente assim ainda na área, mas você já consegue responder essa pergunta. O que é a primeira coisa que a gente faz quando um software que está em produção dá pau e a gente precisa analisar o que está acontecendo? Conferir o log? A gente lê log. Certa resposta. Então nós vamos ler as logs. Aí a gente abre lá o AWS Cloud Manager, mas pode ser o Azure, pode ser o GCP, pode ser os logs da máquina que está rodando, não importa. Aí, a gente tem que começar a ler log, né? Aí, grande parte das linguagens de programação, elas logam da seguinte maneira. Vou até pegar fôlego aqui, porque... Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, thread ID, process ID, tipo de log. Na outra linha. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, process ID, thread ID, log, level, log. E olha que o Speak lê exatamente assim. Né? Porra. O cara que enxerga bate o olho na coluna 32 e lê só o log. Você é obrigado a toda linha, eu não vou repetir de novo, mas pra quem enxerga que tá assumindo isso, eu quis causar desconforto mesmo. Porque é isso que a gente ouve quando lê log. Você quer saber onde é que tá o problema e aí você lê aquela parafernália toda de linha pra ouvir que era um info. Você fala, porra, cara, não quero. Porra, cara, você precisa ler log. Você precisa chegar à conclusão do que tá acontecendo. A solução, usar o NVDA,
colocar um dicionário que usa REGESP como match e substituir por nada. Isso te deixa tão produtivo quanto um par seu que enxerga. Porque você passa a ler log na mesma velocidade que ele ou que ela. Mas para saber que esta é uma solução, você precisa conhecer o NVDA. Você precisa saber que ele tem dicionário. Você precisa saber que o dicionário dele suporta REGESP. E você precisa saber REGESP. O seu par que enxerga não precisa saber nada. Ele só precisa saber olhar na coluna 32. Você entende onde eu quero chegar? Assim, viver sem enxergar não é uma brincadeira. Não é coisa pra moleque. Você tá numa arena que é agressiva, é violenta, é pouco amigável e é onde ninguém vai te ensinar a sobreviver. Muitas das vezes, porque simplesmente ninguém pegou o tipo de erro ou de dificuldade, na verdade, que você está pegando. Então você é a primeira pessoa que pega. E aí você vai precisar ter repertório para saber se virar. Ou porque as pessoas que passaram por isso não estão disponíveis para ajudar. Seja porque elas foram escorraçadas ao falar verdades, seja porque elas simplesmente cansaram. Ou porque elas não querem. Entende? Então, o que acontece? A outra opção sua é bater a mão na mesa e militar. Onde já se viu as linguagens de programação e os runtimes spelling logs de maneiras inaceitáveis para o uso de pessoas com deficiência visual e isso um dia tem que mudar. Não vai mudar, bicho. Não vai mudar. Sabe? Esse que é o ponto. Não vai mudar. Não vai. Não mudou até agora. Log é feito assim desde 1900 igual com rolha. As pessoas que enxergam precisam da correlação temporal. As datas não estão lá à toa. Entendeu? E você pode ficar ouvindo. Eu vou fazer mais uma vez. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, thread ID, process ID, na verdade, process ID, thread ID, log, level, log. E você pode ficar sendo mais lento que os seus pares. E aí, sabe o que vai acontecer? Quem vai te deixar colocar código crítico em produção? Porque quando dá um incidente, você demora horas para chegar à conclusão de um problema. E um par seu que enxerga vai chegar à conclusão antes e vai resolver. E você vai parecer menos eficiente com razão, porque você é. Então convém você atualizar o seu leitor de telas com um dicionário de REGESP. Mas para isso você precisa saber que você tem um leitor de telas, que o seu leitor de telas tem um dicionário, que o seu dicionário suporta REGESP. O Enhanced Dictionaries do NVDA que eu desenvolvi, o addon, ele serviu exatamente para isso. Eu não estou contando esse case teórico. Por quê? Eu precisava atrelar um dicionário num perfil de log cheio de REGESP, que eu não podia usar um dicionário do perfil normal, senão eu não conseguia mais ler texto. Eu estava lendo o e-mail, a data sumia, né? E não tinha uma maneira de atrelar dicionário para perfil. Então eu fui lá e precisei criar. No fim de semana, à noite, quando os meus pares estavam fazendo o quê? Sabe o que eles estavam fazendo? Bebendo cerveja, ou trepando com a mulher, ou com o homem, ou indo no cinema, não importa. Estavam vivendo a vida. E enquanto eles viviam a vida, eu fazia o quê? Sobrevia, sabe? Esse é o ponto. E as pessoas, elas precisam entender isso. Ah, você concorda com esse bicho? Eu não concordo, eu não discordo. As coisas simplesmente são assim, né? Então não tem muito jeito, né? A sobrevivência na área, ela é difícil. Não é uma coisa simples, sabe? E aí, por quê? Porque ela parece simples. Mas parecer simples é você não ler log, é você ir numa reunião e não conseguir entender o que está acontecendo porque tem slide. É você começar a ser deixado cada vez mais de lado, porque você não consegue desempenhar no nível que essa galera desempenha. Eu, por exemplo, agora, nesse momento, já não programo tanto. Né, eu estou numa posição já mais de supervisão, né? Eu já não programo tanto. Mas os meus desafios são outros. Eu trabalho com gestão de projeto, bicho. Eu preciso me virar com ferramentas de gestão de projeto que estão longe de serem acessíveis. Por quê? Porque a hora que um cara me fala como é que tá isso aqui, eu preciso bater no peito e responder. Senão, o que vai acontecer comigo? Eu vou passar por incompetente. Com razão. Ah, mas a ferramenta tinha que ser da cara. Tinha. Um dia talvez seja. Não é. Eu não posso pausar a minha carreira para esperar isso acontecer. Eu mantenho a minha casa, sustento a minha casa. Minha esposa também trabalha, claro, mas assim, cara, eu não moro mais com meu pai, entendeu? Então assim, eu tenho que sobreviver, sabe?
E, no final de tudo isso, qual que é meu ponto? Eu não tenho, exceto as minhas participações nos grupos de cegos programadores em língua portuguesa, que eu já não faço parte mais faz tempo, cara, ninguém sabe que existo. Sabe? E, tipo, esse discurso que eu tô tendo com você não é um discurso de palanque. Ninguém sabe que eu existo. Sabe, não fui eu que te pedi pra gravar um podcast comigo. Eu tô na minha, tô vivendo a minha vida. Entendeu? Então não é, nossa, esse moleque aqui tem um discurso comercial, ele quer vender curso. Mas, bicho, não quero vender curso de nada. O discurso não é comercial de jeito nenhum. Né? Eu não tô aqui dizendo que eu sou bonzão. Bem pelo contrário, já falei várias vezes aqui que eu tive que me estripar. Tenho que me estripar muito mais do que um par meu que enxerga. Não tô falando isso pra me aparecer. Eu não tenho palco pra me aparecer. Não é por isso que eu tô tendo esse tipo de conversa. Sacou? Eu tô na minha, sabe? Tentando sobreviver. O que já não é tranquilo. Né? É muito melhor do que já foi um dia, né? Parte disso, por causa dessa, também ajudado por essa onda de progressismo que o mundo atravessou, com certeza ajuda, e parte disso porque, assim, hoje, obviamente, as minhas mais de 2 décadas de experiência na área me dão uma base para eu ter um pouco mais de conforto, né? No sentido de que, por exemplo, eu não preciso aprender muita coisa que eu já aprendi, né? Até preciso aprender coisas que ainda não aprendi. Mas tem muita coisa que alguém começando na área hoje precisa aprender que eu não preciso aprender pela razão lógica de que eu já aprendi. Né? Então, tá tranquilo. Né? Então, obviamente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma situação que ela não vou dizer que é mais confortável, porque a responsabilidade também sobe. Né? Mas muita da base que eu precisaria ter, eu tenho. Né? Mas ainda assim, não é uma coisa tranquila, né? A hora que você olha profissionais cegos da minha idade, mais ou menos com o mesmo perfil e com a mesma história, né? Porque, de novo, né? Quando você está fazendo um trabalho que é por cegos para cegos, o teu nível de conforto é muito maior, né? Você está lidando com coisas que você conhece, que estão adaptadas para você, que está tudo certo. E, de novo, está tudo bem, né? Não foi o meu caso e não é o caso dessas pessoas. A hora que você pega, a gente está por volta dos 40 de idade. E, cara, a gente está completamente arrebentado. Né? O custo de conduzir a nossa vida do jeito que a gente conduziu, ele está se manifestando. A gente tá velho. Tipo, o nível de cansaço que eu tenho hoje, ele é insano. Né? Eu precisei, inclusive, por exemplo, os addons que eu mantenho para o NVDA, eles ainda estão em processo de migração para 2025. Tá? Por quê? Porque, cara, se eu não parar um pouco hoje, e aí, assim, né, os addons do NVDA são bons, mas eu tô sobrevivendo, porque eu tô com a 2024 ainda, eu posso estar, e os meus addons, eles são úteis para mim. Se eu não parar hoje e pegar as coisas não essenciais de programação e deixar, mentalmente eu não aguento mais, né? Então, a gente tá cansado, cara, a gente tá arrebentado. A gente não tem mais pra nada. Por quê? Porque conduzir as coisas até aqui da maneira que a gente conduziu não foi brincadeira, sabe? E a gente não sabe, eu não sei, falando por mim assim, cara, é complicado, né? Em algum momento a tua mente chega e fala, amigo, né, diminui a velocidade aí que do jeito que tá aqui não vai dar. Então eu tenho procurado mais cuidado mental, eu comecei a fazer terapia, o que ajuda uma barbaridade. Né, eu tenho procurado agora, nesse momento, onde eu não estou fazendo tanta interface, né, com a parte técnica, vamos dizer assim mesmo, né? Ainda faço muito code review, ainda, obviamente, ajudo bastante coisas, assim, mas eu tenho procurado dar uma diminuída, né? Não por vontade, mas por imposição, né? Se não por imposição, por uma advertência forte do meu próprio corpo, né? Mas aí é que tá. A base que eu adquiri me dá hoje uma condição de tirar um pouco do pé. Tá? Eu digo um pouco porque pro meu trabalho, eu não tiro o pé, porque eu preciso dele para sobreviver. Mas eu consigo dar uma tirada de pé em outras coisas. Então, cara, os addons vão demorar um pouco mais para serem atualizados. Eu vou fazendo um pouquinho por vez no fim de semana, né? Mas não deixo, por exemplo, de gastar tempo com outras coisas. Hoje eu não deixo de gastar tempo com outras coisas, além do meu trabalho, para fazer essas coisas. Mas eu precisei fazer isso para ter a base que me permite, hoje, que eu gaste
que eu possa não gastar tanto tempo, né? Então, se eu tivesse aplicado essa metodologia quando eu comecei na programação, cara, eu não estava aqui hoje. Nossa, eu não tinha nem conseguido ficar 2 anos na área, né? Então, é um pouco disso, assim, né? Mas não é uma coisa tranquila. Não é, assim, aí já me disseram, Marlon, com isso você desmotiva as pessoas. Eu falei assim, olha, desculpa, pra mim, quem mente pra motivar a pessoa é coach. E eu não sou um coach, sabe? Ou alguns tipos de coach, pra deixar essa frase menos polêmica. E eu não sou desse tipo de coach. Eu prefiro preparar um soldado pra guerra e mostrar o que ele vai ter que enfrentar do que falar pra ele, não, vai lá, você consegue. E deixar o cara cair na primeira mina que ele encontrar na frente. Mina significa mina de guerra, não o diminutivo de menina. Não tô mandando ninguém cair em cima de menina nenhuma. Tô na minha. Tá? Deixa claro, porque do jeito que as pessoas estão hoje... Enfim, eu prefiro preparar o cara, se eu for mentorar uma pessoa hoje, eu prefiro preparar ela para lidar com as buchas, do que pintar um programa motivacional barato, né? Vai lá, você consegue, você pode. Sim. Poder é querer. Bicho, desculpa. Eu sou obrigado a falar isso aqui. Poder é querer? Querer é poder? Pula de cima de um prédio e queira não se esborrachar no chão para você ver o que vai te acontecer. Spoiler, você vai se esborrachar no chão, não pule. A vida não funciona dessa maneira, né? Não é assim. Se querer fosse poder, ninguém morria, né? Bom, talvez poucas pessoas morressem. A maioria das pessoas não quer morrer. Então, se querer é poder, se eu não quero morrer, eu tenho o poder de não morrer. Então, eu sou imortal, virei um Highlander agora? Porra, não é assim que a coisa funciona, né? Vamos ter bom senso. Não é assim que a coisa funciona. Às vezes não queremos ser cegos, mas continuamos sendo. Não queremos. Às vezes a gente não quer ser São Paulino. Sim. São Paulo da draga que ele tá hoje. Né? De vez em quando nós somos. Eu não muito. Meu pai, coitado, sofre uma barbaridade. Às vezes a gente não quer ser... a gente não quer andar de ônibus, né? A gente quer dirigir, a gente quer pegar a estrada com o nosso próprio carro e dirigir. Não pode, né? Então, se querer é poder, né? Respeito muito quem pensa assim. Me reserva o direito de não pensar por lauta evidência lógica e bastante evidência empírica, né? Mas respeito quem queira pensar assim. Tranquilo pra mim. Eu só não penso dessa maneira. Então, assim, não é assim, né? Muitas vezes na vida, eu, por exemplo, tive que fazer muito disso. Isso eu posso falar porque várias vezes em determinadas reuniões, eu mandei gente da minha equipe ir, porque eu sabia que se eu fosse, o argumento só pelo fato de eu ser cego estaria mais fraco. E a gente precisava, enquanto time, de um determinado posicionamento. Entendeu? Militância não devia ser assim. Cara, desculpa. Eu acho até que não devia, mas as coisas são assim, né? Talvez um dia não sejam, quem sabe? Mas até não serem, são. E eu preciso viver nesse mundo aqui, né? Nesse entrementes. Porque, e aí tem uma coisa. Quando você se impõe e, portanto, se expõe, você pode não ser reconhecido como alguém que enxerga, mas você é cobrado como um deles. Então, bicho, tinha que mandar alguém na reunião, manda alguém na reunião. Porque vou ser cobrado pelo resultado, sabe? Então, é assim que vai resolver? Beleza, vamos fazer isso. Então, cara, é isso, assim. Eu não sou um cara que... Eu não reclamo da minha vida. Deus sabe disso, cara. Eu não reclamo mesmo. Nossa, tem gente com problemas muito mais complicados do que o meu. Mas, assim, eu não sou o tipo de cara que vai pintar a vida. Eu não romantizo cegueira. E eu não romantizo a cegueira na minha área profissional, né? Eu sou uma pessoa lógica. Eu tenho adestramento para pensar de maneira lógica. E quando eu falo adestramento, é adestramento mesmo. A vida me ensinou a pensar de maneira lógica. Então, assim, eu não acredito. Eu mensuro, né? Eu não espero. Eu calculo probabilidades, né? Essa é a minha formação. Eu não sou um cara da área de humanas, eu sou um cara da área de exatas, né? Aí um dia um cara falou assim pra mim, você precisa ter fé. Eu falei pra ele, cara, isso aqui é uma igreja? Você é pastor? Porque, de fato, um trabalho de um pastor é muito relacionado com fé. Eu sou evangélico, não tenho nada contra isso. Mas o trabalho de engenheiro é medir, aferir, calcular, projetar. A fé não entra dentro das atividades de engenharia. Ah, mas eu acho. Não ache, confirme. Nossa área, a gente nunca acha nada. A gente confirma. Ah, eu prefiro. Não prefira. Calcule racionais entre as várias opções e escolha uma baseada no racional. Sua preferência é humana e a sua área humana não vale nada dentro da engenharia. Para isso, não. Sua área humana vale dentro da engenharia para você treinar novos engenheiros, para você saber se comunicar
com outros stakeholders, para isso sim. Para tomar suas decisões, você não é pago para acreditar ou para preferir. Você é pago para medir, aferir, calcular, estimar. Esse é seu papel. Né? Um dia eu estava com uma menina, eu não enxergo, a menina enxerga, eu estou falando que é uma menina, podia ser um menino, mas no caso era uma menina. Então não vou agora também mentir. E ela escreveu um teste só pelo caminho crítico. Na verdade, escreveu não. Ela não era de acessibilidade. Ela testou o caminho crítico. O caminho crítico é, eu tenho um formulário para preencher, eu preencho ele e garanto que ao clicar no botão, as informações na tela seguinte são as que eu espero ler. Aí eu cheguei para ela e falei assim, escuta aqui, para fazer esse teste, eu chamo a minha irmã, que só usou computador até hoje na vida para preencher tabela de Excel e para escrever trabalho no Word. Não preciso chamar um engenheiro. O engenheiro não está aqui para isso. O engenheiro está aqui para fazer o que a minha irmã, que não é engenheira, não consegue fazer. Porque preencher o formulário e apertar o botão, ela consegue. O engenheiro está aqui para me dizer o que acontece se eu apertar o botão sem preencher um dos campos. O que acontece se eu apertar o botão sem preencher o outro campo? E o que acontece se eu apertar o botão sem preencher os dois campos? E o que acontece se eu preencher um campo que era para ter nome só com número? E o que acontece assim? Isso é o tipo de coisa que o engenheiro é pago para fazer. Testar caminho crítico, o usuário comum testa. Aí a menina achou que eu fui grosso. Talvez eu tenha sido, mas eu não menti, sabe? Então tem tudo isso. Então eu não romantizo a área para quem não enxerga e eu não romantizo o não enxergar, né? Eu sou uma pessoa de fé, mas a minha fé ela é baseada em pontos teológicos e ela não tem nada a ver com isso aqui. Tem pouco a ver com isso aqui. Bem pouco, nesse sentido, né? De falar como as pessoas lidam comigo e tal. Eu acho que todo cego precisa aprender a ter uma leitura de mundo, principalmente cegos da área de exatas, lúcida. Esse que é o meu ponto. Tá? Precisa ter uma leitura, saber ler o mundo de maneira lúcida. Não da maneira que você quer que ele seja lido, da maneira que ele funciona, né? Essa leitura lúcida do mundo, ela é boa, inclusive, para as práticas de engenharia. Tá? Por quê? Porque, às vezes, quando você tem uma leitura lúcida, você se compromete com um projeto que é factível, não com um projeto que está nas nuvens. Isso também é uma maneira de pensar que vem da área de engenharia. Cara, preciso entender o que está acontecendo. Preciso refatorar o sistema. Hoje a gente, né, tem uma posição assim um pouco mais... já não tão operacional. É muito comum vir a molecada e falar, vamos refatorar esse monolito inteiro aqui. Você fala, cara, você gosta de monolito? Não gosto. Então por que não vamos refatorar? Cara, quanto custa isso aqui? Quanto que a empresa vai aferir de lucro em cima dessa nossa refatoração? Vamos refatorar o quê? Só porque a gente quer? Sabe? Isso é ter uma leitura lúcida do mundo. Assim, mas essa parte aqui tá muito acoplada, tá difícil de mexer. Pô, legal. Aí você me deu um argumento que talvez eu comece a considerar. Então talvez esta pequena parte do monolito vale a pena a gente refatorar, porque a gente vai ter um ganho. Legal. Vamos sentar, vamos conversar. Entendeu? É igual a linguagem de programação. O cara fala, não gosto da linguagem de programação. Bicho, você foi contratado para trabalhar numa empresa que é a stack inteira de uma linguagem que você não gosta. Sim. Você vai fazer o quê? Vai mudar tudo? Spoiler, eu conheço engenheiros que enxergam e tentaram mudar tudo. Só porque o cara não gostava da linguagem. Obviamente não foi para frente. Porque você precisa entender que você está dentro de uma empresa para ajudar a empresa a lucrar, para ajudar ela a operar de maneira contundente. Quer dizer, não dá para você forçar a sua visão de mundo em cima da visão real do mundo. Esse é o ponto, né? E a gente, principalmente porque leva muito tapinha no ombro, você é um grande exemplo de superação. Eu falo, né? Quando eu era solteiro, um monte de mulher me falava isso. Você é exemplo de superação, você é exemplo disso, daquilo, você é um excelente amigo, você ouve, você não é como os caras. Que não serve pra se relacionar Alguma delas foi pro motel comigo? Não. Né? Então, assim, eu era sempre o exemplo de caras que não eram isso, aquilo, mas elas sempre iam pros motéis com os caras que eram tudo isso, tudo aquilo. Com os caras que não ouvem. Isso, com os caras que não ouvem. Exatamente isso. Então, você precisa aprender a ter uma leitura real do mundo. A leitura que construíam pra mim é que eu era o tal. Mas na hora do motel, você tá entendendo? Então não era, né? Leitura lúcida do mundo. Essas garotas estavam me colocando na friend zone. E eu era a última das opções viáveis, se é que era uma opção viável para qualquer uma delas. Qualquer pessoa mais velha, sendo cega ou não, consegue entender o fenômeno da friend zone. Isso é leitura lúcida do mundo. O cara que entra na friend zone, ele tem uma leitura do mundo que constroem para ele. Então ele realmente acha mesmo
que ele é o tal com as meninas porque ele é sensível, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo. E spoiler, não é. Se ele fosse, era ele que estava na cama com elas. Essa é a leitura lúcida do mundo. Aí você precisa fazer o quê? Isso aqui é papo de red pill? Não é. Não tô dizendo aqui que as mulheres são todas mentirosas e escambau e tal. Mas você precisa, entre o que uma menina te fala, que ela acha de você, e o que ela realmente se comporta sobre o que ela acha de você, você precisa saber ter uma leitura lúcida. E a leitura lúcida é, cara, essa menina realmente não acha que eu sou tudo isso. E ela não me considera uma opção viável. Porque se ela me considerasse uma opção viável, era eu que estava com ela nesse momento. Então eu vou procurar uma outra menina que me considere uma opção viável, né? Emprego é a mesma coisa, né? Isso é dificilmente você enxergando ou não, uma empresa vai olhar para você e falar assim, você tá indo mal pra caramba, hein? Ó, nossa, cara, tá dando desgosto de te ver aqui, hein, querido. Tá, olha, tá terrível, hein? Não tá, ó. Nossa, você aqui não devia estar. Que coisa, como é que pode? Você? Você não tem chance. Essa carreira, nenhum chefe vai chegar em você, bater no seu e falar assim, esse ciclo de carreira, velho, esquece. Não tem a menor chance. Ninguém vai falar isso pra você, né? As pessoas vão te falar, na maioria das vezes, o quê? Você tá indo bem, você tá mandando bem. Isso é muito do nosso povo, né? Da nossa cultura. Cara, se você tá sempre indo bem, sempre maravilhosamente bem, você sempre contribui muito para essa organização, mas você tá 10 anos no mesmo lugar, todo mundo é promovido na sua frente e você não, leitura lúcida do mundo. Ou você não está indo tão bem assim, ou esta empresa não considera que você seja uma pessoa capaz de ajudar nos próximos níveis. Você precisa fazer o quê? Bom, você precisa fazer um assessment com alguém externo para aferir se de fato você está indo bem ou não, e aí de repente você de fato não está indo bem, e aí você precisa melhorar, ou um assessment interno para entender se a empresa vai te dar uma chance de te promover. Porque às vezes você está indo bem, mas a empresa ela não considera que você precise ocupar um cargo superior. Talvez não tenha ninguém para te substituir. Isso é muito comum quando você é técnico, está cuidando de um sistema que você conhece muito, que é um sistema mais antigo, e a empresa ela não pode prescindir de você, porque você mexe naquele sistema, mas ela também não quer pôr outra pessoa para treinar tudo que você já sabe. Então, essa empresa, ela não pode te colocar num cargo acima, porque aí você vai forçosamente fazer outra coisa, e aí não fica ninguém no seu lugar. Mas ela também não pode falar que você está indo mal, porque você de fato não está indo mal. Você está mandando bem pra caramba num sistema lá difícil que é só você que conhece. A empresa nunca vai chegar em você e vai falar, olha, cara, é assim, tá? Como você manda muito bem nesse sistema aqui que só você conhece e a gente precisa de você, a gente não vai investir em ninguém para te substituir, porque o sistema é legado mesmo, vai demorar tempo pra caramba para treinar outra pessoa, mas a gente também não vai te promover porque a gente não pode te tirar desse lugar aqui onde você tá. Isso que eu tô falando é teoria de RH, tá? Não tô falando nada, né? Qualquer pessoa que lê um pouco mais de teoria, que entende, sabe. Então, assim, não tô me expondo, não tô denunciando uma grande conspiração. Tô falando como as coisas funcionam. E, assim, dependendo de quem você é e do momento onde você tá, isso é bom pra você. Por exemplo, se você é uma pessoa que tá prestes a aposentar e você não quer mais, não tá mais na pilha de novas tecnologias ou de novos desafios, você tá completando ali o tempo que você tem que trabalhar para descansar, fazer outras coisas. Essa situação é uma situação boa. É bom para você, é bom para a empresa. A empresa não está te sacaneando. Veja, isso eu quero te dizer. A empresa não está te sacaneando. Mas cabe a você ter uma leitura lúcida e entender se aquilo funciona para você. Leitura lúcida. A empresa não vai te falar. Mas você precisa entender que essa é a situação atual. Sabe? Quando o gestor fala que a sua carreira depende de você, ele está certo. Ou a gestora. No fundo, o que ele quer dizer para você, ou ela quer dizer para você, é isso, né? É isso. Cara, a sua carreira depende de você significa adquira uma leitura lúcida da situação atual. Porque a empresa ela tá fazendo o que ela tem que fazer para você. Ela tá pagando o seu salário para um cargo onde ela te contratou. Ela não tá errada. Não tem nada errado. Agora, cabe a você entender se a situação atual convém para você ou não. E se não convir, cabe a você estabelecer um plano para mudar. Entendeu? Estão precisando que falem a realidade para elas. Isso. Mas a realidade, ela é muito, por exemplo, o gestor não tem como saber se você está numa pilha ou a gestora, de se aposentar ou de conhecer novas tecnologias. Né? O gestor não tem como saber. Então, quando o gestor te fala que a sua carreira depende de você,
Tá correto. O gestor não pode te ajudar a fazer uma leitura lúcida da situação, porque o gestor não conhece a sua vida. Ele não sabe se você tá afim de fazer uma pós-graduação, se você tá afim de ter filho e ter mais tempo com a família. Ele não sabe. Não sabe. Então ele não pode te ajudar. Você entende? O que ele pode fazer, e ele deveria fazer, e nem sempre ele faz, embora ele faça muitas vezes também, dado que você tem a leitura lúcida da situação para sua vida e tenha uma determinada pretensão, esse cara pode te ajudar, se esta pretensão couber na empresa, pode te ajudar a se orientar, né? Por que eu falo se a pretensão couber na empresa? Se eu chamar agora o meu chefe e falar assim, eu quero ser CEO da empresa em 1 ano, ele vai falar assim para mim, Marlon, essa pretensão sua não cabe. Quer dizer, eu deveria saber que não cabe, né? Mas supondo-se que eu fale para um gestor que de fato tenha um mínimo de transparência. Ele vai chegar e falar, Marlon, essa sua pretensão não cabe. Você não vai conseguir ser CEO dessa empresa em 1 ano. Você tem 6, 7 cargos para passar, o nosso CEO está muito bem, ele é o dono da empresa. Ele não vai chegar um dia e falar, Marlon, acordei e decidi te dar essa empresa de presente. Não é isso que vai acontecer, né? Spoiler, tá? Eu não quero ser, se eu estiver me ouvindo, não quero ser CEO. Não é indireta. Não é uma indireta, né? Nem os meus gestores, não quero mesmo. Eu sou um engenheiro de software feliz, apesar de cansado, tá tudo bem. Entendeu? Então, no fundo, você saber ter uma leitura lúcida da situação é o caminho para você ir. No fundo, toda essa nossa conversa, desde que a gente começou a falar agora, ela gira sobre uma leitura lúcida da situação, né? Então eu tive a leitura lúcida da situação que a escola não ia mudar todo o sistema educacional dela para ajudar um cego. Então por isso eu fui ler código primeiro. Eu tive uma leitura lúcida da situação de saber que eu precisava me impor em determinadas horas dentro do time, porque senão eu ia ser um café com leite. Eu tive a leitura lúcida de entender, eu não, mas o Tiaguinho, teve uma leitura técnica de entender que apesar de tudo que ele estava fazendo naquela equipe, com aquele tipo de gestor, por mais que a equipe o respeitasse, ele não ia conseguir crescer na carreira, porque ele ia ser atrapalhado como ele foi. Então ele precisou, em algum momento, mas não devia ser assim de novo. Leitura lúcida. A leitura do mundo como ele é, não a leitura que você constrói. Esse gestor nunca falou pro Tiaguinho que ele não era querido na equipe, ele trabalhou nos bastidores. O Tiaguinho sabia disso porque ele tinha outros contatos. E depois que ele se incomodava com o Tiaguinho na equipe. Então o Tiaguinho, ele precisou entender que, por mais que ele estivesse naquela equipe, que era uma equipe muito sênior e que ajudou ele a se desenvolver tecnicamente, era uma equipe que apostava nele, do ponto de vista de carreira não ia rolar. Então ele precisou mudar de time. Então ele aprendeu a pegar aquele stint técnico, aquela subida técnica muito poderosa que aquele time deu a ele, mas não ia dar carreira. Ele precisou aprender a pegar aquilo e mudar de time para um time que estava precisando muito daquele tipo de profissional e que poderia lhe dar carreira em troca do que ele tinha para oferecer, sabe? Leitura lúcida. Não do mundo que você construiu, não do mundo que você quer, do mundo que existe, né? E eu acho que isso faz um wrap-up, assim, resume um pouco dessa nossa conversa toda. Porque, assim, a hora que eu falo, galera, a gente pode ter as iniciativas de ESG terminadas, dependendo de como o mundo se comporta politicamente, isso é leitura lúcida. Se eu quero que as políticas de ESG continuem, quero. Se eu acho elas indispensáveis, acho. Eu acho. Mas a empresa acha indispensável as empresas, o mercado? Não acha. De novo, um banco ele precisa dar o saldo. Isso é indispensável. Se é acessível, é dispensável. Leitura lúcida, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? Cara, obrigado mesmo, né? Daria pra gente ficar até mais horas aqui conversando, que isso é um papo que rende muito. Até já deixa pra voltar mais vezes, fazer aqui as versões 2.0, 3.0. Se quiser uma conversa um pouco mais técnica e tal, a gente pode ter no outro episódio. Vamos ver se você não é cancelado depois de publicar isso aqui que eu tô falando no ar. Imagina que se as pessoas não conseguem respeitar as opiniões divergentes, são elas é que tem um problema. E assim, cara, eu sempre tô tentando dar os racionais por trás do que eu penso, né? Eu sempre falo isso. É muito importante, não que você concorde comigo, mas é importante você saber por que eu penso da maneira que eu penso. Isso é importante, porque a partir do momento que você entende o porquê eu penso da maneira que eu penso, ou seja, que eu te dei os meus
motivos para pensar dessa maneira, você pode, inclusive, refletir e me balizar uma opinião diferente. Agora, se você não entende por que eu penso o que eu penso, aí fica mais difícil, né? Então, eu tenho conversado muito sobre isso, eu não tenho filhos, mas com quem tem filho. Se você fala um não para a criança e ela pergunta por quê, se você fala para ela por que não, você está falando para ela assim, olha, a sua percepção pode muito bem ser a real. E eu estou dizendo que pode muito bem ser real porque eu estou te dizendo que não só porque não. Eu não te dei nenhuma justificativa plausível para isso, né? Então você pode muito bem estar certo. Mas como eu tenho hierarquia, eu estou dizendo que não, é não. Então a minha relação com você será na base da hierarquia. Se você chegar para mim um dia, é isso que você vai estar contando para a criança, e falar uma coisa que está completamente correta, você sabe que está correta, e eu falar que está errada porque eu tenho hierarquia. Eu posso te falar que ela está errada, e se eu falar que ela está errada. Então, o que vai acontecer? A criança, ela vai crescer não te respeitando, ela vai crescer respeitando a sua hierarquia. Se você dá o seu racional para a criança, se você dá os motivos pelos quais você está negando para a criança, ela até pode discordar, mas ela vai entender que você está negando aquilo por um motivo válido. Então ela vai passar a te respeitar enquanto alguém que permite ou nega coisas com motivo. Ela não vai respeitar a sua hierarquia, ela vai te respeitar. É diferente, né? Eu tenho amigos que não são hierarquia, mas se um deles chegar e falar assim pra mim, Marlon, cuidado com isso aqui, olha o que você tá fazendo. Cara, eu vou parar e vou pensar. Porque eu respeito a pessoa, não a hierarquia. Eu tô falando de amigos que foram hierarquia um dia. Porque eu respeito a pessoa, não respeito a hierarquia, né? Se eu só tenho respeito à hierarquia, eu falo que cara, sai daqui, você não é mais meu chefe. Cara, mas eu tô te falando uma coisa que, cara, você não é meu chefe. Sai. Né? Então, eu tô dando as minhas opiniões e eu tô dando os meus racionais para elas. Não são opiniões que eu tirei da cabeça só porque sim, né? Agora, concordar ou discordar, aí é um exercício de debate, né? Mas precisando, pode me chamar de novo, né? Lembrando, né, disclaimer, que qualquer similaridade com qualquer fato da vida real é apenas coincidência. Sim. Ou talvez não. Deixemos a dúvida. Que tudo que foi contado aqui aconteceu com o Tiaguinho e com o Juninho. Com o Júnior. Com o Júnior. Não tem nada a ver com o Mário, com o Marlon. Não, nada, absolutamente nada. Né? Então se forem reclamar, vão reclamar com o Tiaguinho. Tiaguinho com o Júnior, são eles que são o problema. Vai investigar lá a escola que o Tiaguinho estudou, não que o Marlon não tem nada a ver com isso. Né? Ou tem pouco a ver com isso. Mas é isso, assim, tá? Então, no fim, assim, eu amo a minha profissão muda vidas. O que a gente consegue fazer com um pedaço de máquina que a gente consegue programar para nos ajudar é incrível, mas é uma profissão por si só difícil, cara. Vai tentar você explicar o que é uma Red Black Tree para um cego. Tá? Eu sei disso porque eu tive que responder essa pergunta no grupo de cegos programadores. E eu pateei violentamente para conseguir, né? É difícil, é uma área que por si só ela é difícil. Para quem não enxerga, ela é mais difícil ainda. E você precisa ter, a gente fala de consciência de classe, né? Consciência de classe não é você dizer, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou isso, aquilo. Consciência de classe é um apelido para leitura lúcida. Você precisa entender pelo que as pessoas fazem, não pelo que elas falam, quem é você na fila do pão num determinado momento, né? Para que você consiga se posicionar, sabe? Esse é o ponto. Para que você consiga se posicionar. Você fala, cara, tá, eu sou esse cara aqui, eu acho que para mim vai rolar isso, vai rolar aquilo, então eu tenho que me posicionar dessa forma, né? Eu acho que a militância, ela é muito boa, ela tem o seu papel, mas ela é a construção de um mundo que ainda virá. Se ela funcionar. Enquanto este mundo que ainda virá, ou que talvez ainda venha a existir, está sendo construído, a gente precisa cuidar da nossa sobrevivência aqui. E saber entender o mundo como ele funciona hoje vai ser sempre muito, muito importante. Até repensando mais a crítica que fiz no começo do episódio, seria muito bom ter mais cegos programadores, mais cegos na TI. Mas isso vai exigir esforço. Então só quem vai calcular se vale a pena ter todo esse esforço é a pessoa.
Se pra ela acha que vai ser melhor ficar no direito ou na música, é um esforço que ela tá disposta a correr nessa outra área, vai em frente e seja feliz. O ruim do Brasil é que muitas das áreas que não são TI, elas não conseguem, muitas vezes, tratar as pessoas que trabalham dignamente. Esse não é um fenômeno só para quem não enxerga, tá? Tem muita gente que não tem talento, que não gosta da área de TI, tá na área de TI porque ela ainda paga um pouco melhor, né? E eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Só que uma pessoa que enxerga e ela vai meio destrambelhada, ela consegue fazer um trampo mínimo, sabe? Consegue puxar setinha pra lá, setinha pra cá, arrastar componente aqui. Cara, assim, é com ela. Um cego, bicho, é tão difícil a gente sobreviver na área, mas é tão difícil que se você não tiver afim mesmo, cara, se você não tiver afim, eu acho que nem vá. Ou então vai, mas vai com um plano B, né? Porque você, o que vai fazer então é ir trabalhar numa dessas coisas só pra cego, e esse bagulho, como eu já falei, ele pode ter data pra acabar. Então, se for, até vai, mas vai com plano B, né? É isso, assim. Mas, assim, longe de querer desencorajar ninguém, cara. Tipo, várias das pessoas com quem eu conversei e ainda converso, cegos, programadores e tal, de vez em quando o pessoal manda e-mail, liga, cara, eu paro tudo que tô fazendo, eu vou ajudar, né? Eu só não vou mais me expor em grupo, porque não tá valendo muito mais a pena, mas, cara, assim, eu nunca, tipo, você, cara, nunca tinha ouvido falar de você na vida. Você me chamou pra conversar, eu vim conversar. Eu não me oponho a fazer isso, né? Mas, assim, realmente cara, assim, é preciso saber que não é tranquilo trabalhar na área, tá? E aí, o pessoal fala, mas aí você, cara, todo nível de carreira vai ter seus desafios, né? Eu precisei, por exemplo, aprender a lidar com times que enxergam abaixo de mim. O que é uma ciência, né? É uma ciência você saber lidar com times de pessoas que enxergam em que você é o par, com conjuntos de pessoas que enxergam as quais você está abaixo, e saber lidar com um conjunto de pessoas que enxergam que estão abaixo de você, no sentido de time, também é uma experiência muito interessante, cara. Você aprende uma porrada de coisas, né? Então, os desafios, eles vão se seguindo uns depois dos outros, né? Mas, se você tiver muita dedicação, dá, tá? É um caminho espinhoso, tanto é que eu falei, cara, a gente tá cansado, a gente tá estressado, né? E não é o cansaço e estresse que tá todo mundo, não. É uma outra coisa. Mas dá. Eu tô aqui pra dizer que dá. O Alexandre Costa tá aqui pra dizer que dá. O Zé Vilmar tá aqui pra dizer que dá. O Sérgio Faria tá aqui pra dizer que dá. O Radaeli tá aqui, mas o Radaeli, ele tem uma característica, ao meu ver, que é diferente. O Radaeli, pra mim, é um gênio, né? Então ele tá numa outra caixinha. Essa galera que eu tô essa galera que eu tô falando, tá todo mundo na mesma caixinha das pessoas com inteligência relativa, né? O Juliano Lopes também. O Juliano Lopes tá aqui pra dizer que dá. Se bem que o Juliano, ele tem uma carreira que é mais hoje pública, né? Então muda um pouco a concepção. Mas quem mais? O Alan Guelard tá aqui pra dizer que dá. Né, tem uma molecada um pouco mais senior ali, né? Que de alguma forma sobreviveu. Mas assim, cara, você conversa com essa galera toda, né? Principalmente a minha geração e a geração mais antiga, bicho, é só joelho ralado no chão. Só, né? A gente não tem história bonita pra contar. A história pode até ser motivadora, mas bonita é uma outra história, né? Então, no final das contas, cara, é isso mesmo. Tá? Dá pra ir, mas é um caminho duro. Ele tá um pouco mais fácil agora, mas, por exemplo, aí é que tá, senão a gente vai fazer outro podcast, né? É relativo, porque tá mais fácil. O Visual Studio Code é acessível, mas só pra dar uma palhinha aqui, talvez para um próximo assunto. Hoje, a arquitetura de software é uma coisa que se fala e que não se falava 20 anos atrás, praticamente. Então hoje, por exemplo, eu tenho que entender o que é uma arquitetura clean code, o que é um DDD. Com DDD, vibra, você liga e vai. Cara, isso tudo tem uma porrada de coisas visuais para ilustrar. Hoje eu tenho que entender a arquitetura distribuída. Eu tenho que olhar um diagrama de microserviços
que é uma coisa que não existia 20 anos atrás, né? Hoje eu tenho que, para publicar, saber usar o GitHub, que não tinha, era só batucar código, apertar o Ctrl S e mandar para alguma pasta. Eu tenho que saber usar o GitHub, eu tenho que saber usar o GitHub Actions, ou o Jenkins, ou o AWS Code Deploy / Code Pipeline, ou o Argo CD para um Kubernetes. Eu tenho que saber usar o console da AWS, e o console da Azure, e o console da GCP. Eu tenho que saber usar com vários serviços que têm telas muito diferentes entre si, então não é tudo a mesma coisa. Eu tenho que saber usar... cara, assim, tá, legal, programar, codar ficou mais fácil, mas o conjunto de ferramentas que eu tenho que saber dominar, e cada uma com o seu próprio... com a sua própria questão de acessibilidade, umas mais, umas menos, é insana. Então, quer dizer, o desafio, ele muda, né? Então, tá um pouco menos dura a caminhada. Mas não tá muito menos dura, não. Mas tá um pouco menos dura, né? Então, tem tudo isso, assim. A quantidade de coisas que você tem que saber lidar hoje é absurda. Absurda, né? Eu sou da época em que, cara, literalmente, você mandava um software pro ar dando Ctrl+C, Ctrl+V numa pasta. Então, tá, tudo bem, a ferramenta, a ideia não era tão acessível, mas o processo de publicação era, né? Agora o processo de publicação talvez não esteja tão mais acessível, né? Mas a ideia está. Então, assim, a coisa ela vai mudando, né? Mas dá pra ir, dá. Tem vários exemplos, tem muitos exemplos internacionais de gente que dá, né? O Michael Curran fez o NVDA. Eu tava na lista de cegos programadores internacional quando ele anunciou o NVDA. Eu ri da cara dele. Falei, cara, você não vai conseguir fazer, você vai manter, você não vai. Mas ele conseguiu ali, graças a Deus, ter um tino, achar parceiros, ter uma questão toda comercial que manteve o NVDA vivo. Então, assim, dá, cara, tem muito cego na área. Mas, se você conversar com todo mundo que de fato tá na área, né, cara, todo mundo ralou o joelho. Não teve esse glamour todo. Não tem, gente, não tem. As pessoas acham que é super glamouroso, não é. Veja, eu sou grato a Deus pela posição que eu tenho hoje. Eu reconheço que no Brasil quase não tem cegos na minha posição hoje de trabalho. Não é disso que eu tô falando. Então, eu sou grato. Agora, glamour, o pessoal fala, nossa, o cara deve chegar na mesa e falar, bom dia, bicho. Não, cara, é cenário de guerra. Sempre foi, entendeu? Então, não tem. Eu sou grato por ter conseguido, por ter alcançado, graças a Deus, essa posição onde eu tô e ter feito as coisas que eu fiz, que foram muito legais. Veja que eu praticamente não falei de mim, né? Eu falei muito sobre a questão da temática dos cegos com programação. Eu não fiquei falando das coisas que eu fiz, os projetos que eu fiz, o que, assim. Sou muito grato de ter feito muita coisa legal que eu fiz e de estar na posição que eu tô hoje. Eu agradeço muito a Deus. Mas glamour não tem. É isso, cara. Mais uma vez aí. Brigadão. Gostei mesmo da conversa de verdade, né? Esse podcast tem me feito aprender muito aí, conhecer as várias perspectivas, experiências das pessoas, cada um com as suas histórias, ajuda a gente compor o cenário, e como foi falado várias vezes aqui, nos ajuda a ter uma visão mais lúcida da situação. Exatamente. Beleza? Precisando, tamo aí. É isso, gente, eu vou deixar aí também os links do Marlon, se vocês quiserem entrar em contato com a coisa, ele é sempre solícito, né, pra ajudar, vocês precisando. Deixa aí nos comentários também, se gostaram. Se querem querem ver ele em outro episódio, mas como eu sempre falo aqui, se não quiser, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Comentem aí. Se gostaram, deixa o like, né, pra mostrar pro YouTube que vocês gostam e querem mais conteúdo assim. Se é novo por aqui, né, se é o primeiro episódio que você tá vendo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva. Confira os demais episódios, né? Conversei com muita gente bacana aqui também, igual o Marlon. E confira os outros conteúdos de programação também, se você quer entrar nessa área, né? É difícil, né? Como já foi falado aqui. Mas uma das dificuldades é os materiais acessíveis, né? Como o Marlon já falou várias vezes aqui também, né? Que aquelas coisas de vai aqui, clica aqui. Penei muito em tentar aprender com vídeos assim. Tudo clica aqui, vai aqui. Resolvi criar aí o canal para compartilhar conteúdo acessível. Que se é uma área que você se interessa e quiser dar uma olhada, confere os conteúdos. E se você tiver
ouvindo esse episódio pelo Spotify. O link do YouTube vai estar aí na descrição. Dá uma conferida depois. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.